Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Shinigami em Fairy Tail. Capítulo 31. Ponto de vista de Adam. Depois de muitos dias de viagem com pouco ou nenhum descanso, cheguei a Magnolia Town quando a primeira luz do amanhecer começava a surgir sobre todo o lugar. A cidade estava começando a ganhar vida ao meu redor. Os lojistas estavam montando suas barracas para o dia, as crianças corriam pelas ruas rochosas, rindo e brincando junto com o suave zumbido das atividades matinais que enchiam o ar. Sem perder tempo, caminhei pela cidade, indo até a orla da floresta, respirando fundo ao entrar, deixando o aroma fresco de pinho e terra encher meus pulmões enquanto descia o caminho sinuoso que levava à casa de Porliuzica. Depois de caminhar um pouco, finalmente cheguei à parte da floresta onde ficava a casa de Porliuzica. A velha vivia no meio da floresta, longe da agitação da cidade, ou de qualquer um, na verdade. Conforme eu caminhava por entre as árvores, os sons da cidade começaram a desaparecer, substituídos pelo suave farfalhar das folhas e o chiurear dos pássaros. O caminho estava, como esperado, coberto de mato e estreito, mas aberto o suficiente para a maioria das pessoas navegar por ele com facilidade. Finalmente, depois do que pareceram horas de caminhada, possivelmente porque eu não dormi há 2 dias para economizar tempo, cheguei à clareira onde ficava a casa de Porliuzica. Uma humilde moradia coberta de verde, que à primeira vista, era fácil confundir com uma das árvores que cresciam ao redor da floresta, visto que a base para sua construção era uma delas. A casa, como sempre, exalava um ar de mistério bastante inconfundível. Sorrindo ao ver sua casa, dei um passo à frente, o som dos meus passos ecoando pela clareira. Chegando à porta, levantei minha mão para bater, mas antes que eu pudesse, a porta se abriu, revelando a velha senhora parada diante de mim. Você parece uma merda, Porliuzica disse, sua voz profunda e grave. Entre. Estou cansado demais para pensar em um retorno. Peguei tudo, respondi, entrando na casa dela e percebendo que o ar estava impregnado com o cheiro de ervas e poções, impregnando a área. Porliuzica arrastou-se à minha frente, acenando para que eu a seguisse. Chegamos a uma pequena mesa de madeira com 2 cadeiras. Ela gesticulou para que eu me sentasse enquanto tirava um bule de barro do bolso do seu hobby e enchia uma xícara de porcelana com chá fumegante. Respirando fundo, sentei-me na cadeira com os braços cruzados e soltei um longo bocejo. Gil Darts chegou há 2 semanas com sua parte da lista, disse Porliuzica enquanto eu cuidadosamente levava aos lábios a delicada xícara de chá de porcelana que ela me serviu. Camomila. Parece que ela estava tentando me fazer dormir. Suspirando, levantei os olhos da minha xícara de chá fumegante, o doce aroma da baunilha pairando no ar enquanto eu respondia. Nunca duvidei que ele terminaria sua parte antes de qualquer outra pessoa. Como está Cordélia? Pior, mas ainda viva, respondeu Porliuzica, com uma resposta curta e direta, sorrindo pelo fato de que ela ainda estava viva, e essa jornada não tinha sido em vão. Coloquei minha xícara de chá na mesa de madeira gasta e ajustei as alças da minha bolsa antes de entregá-la a Porliuzica. Está tudo dentro. Pegando a bolsa, ela olhou para dentro, franzindo a testa em concentração enquanto estudava os vários ingredientes que eu havia coletado. Com isso, o rosto de Porliuzica se enrugou com um sorriso fraco. Bom, com isso eu posso começar a trabalhar para tentar fazer aquilo, ela disse. Seu olhar caloroso e indecoroso para mim deixou claro que eu tinha conseguido superar suas expectativas de alguma maneira. Pegando minha bebida da mesa, tomei um gole generoso, antes de voltar meu olhar para ela com um tom questionador. Você acha que consegue? Perguntei, minha voz tingida de incerteza. Porliuzica ficou em silêncio, seus dedos batendo na mesa enquanto ela ponderava sua resposta. Nem preciso dizer, eu nunca fiz algo assim antes, garoto, ela finalmente disse com um suspiro cansado. O conhecimento que você me deu é sólido, mas complicado. Aquilo não foi uma resposta. E perguntei novamente. O olhar de Porliuzica estava pesado de pensamento enquanto ela lentamente se virava para mim. Acho que há uma boa chance, ela disse, sua voz suave, mas firme. Sendo assim, como tudo na medicina, nada é certo até que seja. Acho que essa é a melhor resposta que receberei. Respirando fundo, terminei meu chá, antes de colocar a xícara na mesa com um tilintar suave. Muito bem então. Vou para casa agora para descansar. Se precisar de mais alguma coisa, não hesite em entrar em contato. A expressão severa de Porliuzica suavizou-se enquanto suas rugas se aprofundavam. Bom, eu estava prestes a pegar minha vassoura para varrer você para fora da minha casa. Ela zombou, mas sua voz carregava um toque de carinho. Acho que finalmente a entendi. Apesar de todo seu comportamento rabugento, ela não era nada mais do que a tsundere mais velha de toda a Fairy Tail. Bocejando a cada 10 segundos ou mais, eu caminhei grogue pelo movimentado distrito comercial de Magnolia Town. Apesar do tempo que levei com meu pequeno bate-papo com Porliuzica e minha caminhada na floresta, ainda era muito cedo, e o sol já estava acaba de se pôr no horizonte, lançando um brilho alaranjado quente sobre as ruas de paralelepípedos. Se fosse qualquer outro dia, eu teria apreciado a vista. No entanto, naquele momento eu não estava nem aí para a beleza do lugar. Enquanto eu caminhava, fui submetido ao aroma sedutor de café fresco e assados. O aroma doce, criando um debate interno sobre se eu tinha ou não tempo para comer alguma coisa antes de ir para casa. No entanto, assim que esse pensamento me veio à mente, rapidamente o descartei, percebendo que minha exaustão era mais forte que minha fome. Eu tinha comido no caminho para cá. Claro, não tinha sido tanto quanto eu gostaria, mas eu tinha comido. Dormir, por outro lado, eu tinha uma dívida a pagar por isso. Com isso em mente, virei uma esquina e me aproximei do meu prédio de apartamentos de 2 quartos, pronto para dormir por pelo menos uma semana. Abrindo a porta do saguão, subi as escadas até meu apartamento no 3º andar, com as pernas pesadas e os olhos caídos devido à exaustão crescente.
O caminho de volta para casa foi longo e extenuante, especialmente porque eu tinha percorrido boa parte do caminho usando chumbo para economizar tempo. Fiquei honestamente surpreso que meu corpo não tivesse parado, me forçando a descansar, já que eu tinha me esforçado muito para chegar aqui rápido. Bocejando, cheguei à minha porta e me atrapalhei com minhas chaves por um momento, ponderando se deveria ou não arrombar a porta, antes de finalmente conseguir destrancá-la. Colocando as chaves dentro, entrei no apartamento e imediatamente tirei minhas botas, o som delas batendo no piso de madeira ecoando pelo apartamento vazio. Ansioso para descansar, fui até o quarto antes de pular na cama, o colchão macio me envolvendo em seu abraço reconfortante. Eu disse para você não exagerar, Mavis me repreendeu, flutuando acima de mim com os braços cruzados. Você fez isso, eu só escolhi não ouvir, respondi, olhando fixamente para o teto. Não demorou muito para que o cansaço acumulado me alcançasse, batendo no meu corpo como um caminhão sem freios, fazendo minhas pálpebras ficarem mais pesadas do que eu imaginava ser possível. Sabendo que não havia mais nada que eu pudesse fazer por Cordélia ou Cana, rolei para o lado, puxando as cobertas ao meu redor, antes de finalmente fechar os olhos, permitindo-me cair em um sono profundo e tranquilo. Ou em coma. Um dos dois, honestamente, não tenho certeza de qual é a diferença nesse nível de exaustão. 3 dias depois, o sol brilhava através da janela do meu quarto, seus raios lançando um brilho quente sobre meus lençóis e em meu rosto. Grog, mexi-me um pouco na cama, sentindo como minha consciência lentamente começava a retornar. Bocejando, abri os olhos, piscando algumas vezes para me ajustar à luz que entrava pela janela, antes de me sentar e balançar as pernas para o lado da cama. Deus, isso foi bom, bocejei, esticando meu corpo. Imagino que sim, já que você não saiu da cama por 3 dias inteiros, comentou Mavis enquanto entrava no meu quarto através de uma das paredes. 3 dias? Santo profiteroles. Alarmado com a quantidade de tempo que passei dormindo, pulei da cama, apenas para ser impedido por Mavis que entrou no meu caminho, com o braço estendido para me impedir de sair. Não há necessidade de pressa, rapaz, disse Mavis, com os braços cruzados e o olhar severo. Eu imploraria para discutir. Perdi 3 dias inteiros. Com isso, passei os dedos pelos cabelos e suspirei, minha voz carregando o menor indício de preocupação. Preciso ir dar uma olhada em Porluzica e ver como as coisas estão indo. Mavis sorriu tranquilizadoramente. Ela fez grandes progressos no corpo artificial, tenho observado-a atentamente. Não se preocupe, você já fez sua parte, deixe os outros fazerem a deles. Suspirei mais uma vez. Obrigado por espioná-la. Os olhos de Mavis brilharam e seus lábios se contraíram para cima em um sorriso brincalhão enquanto ela respondia. As vantagens de flutuar sem ser vista e ouvida não são ótimas? Eu ri. A propósito, Lilia veio te visitar várias vezes, disse Mavis, apontando para meu criado mudo. Virando-me para a mesa de cabeceira, encontrei um envelope branco simples com meu nome rabiscado com a caligrafia de Lilia. Para Adam Sama. Como seu devoto seguidor, tenho o prazer de anunciar que cumpri meus deveres da maneira mais exemplar possível. Para minha devoção. Parei de ler depois disso. Bem, deixando essa carta questionável de lado, é hora de eu visitar a guilda e ver como as coisas estão. Eu ri, pulando da cama apenas para ver Mavis franzir a testa. Suas sobrancelhas franzidas em preocupação e seus olhos procurando meu rosto por sinais de exaustão. Não se preocupe, Mavis, não estou mais exausta. Na verdade, estou com muita sede e fome. E segundo ponto de vista, Porluzica trabalhava febrilmente em seu laboratório, cercada por uma estonteante variedade de equipamentos e materiais. Era fácil ver que ela estava focada em seu último projeto, a criação de um corpo artificial totalmente funcional ou Jigai, que poderia ser usado como um recipiente para a alma de alguém. Mesmo agora o conceito parecia risível ou algo saído de um conto de fadas. A ironia não passou despercebida para ela. Enquanto trabalhava dia e noite, ela não conseguia deixar de se maravilhar com o conhecimento que o pirralho lhe dera ao simplesmente esfaqueá-la com sua lâmina. Era diferente de tudo que ela já tinha visto antes. Uma maravilha médica que ia muito além do que ela poderia ter conseguido com os limites de seu próprio conhecimento e experiência. Ela passou incontáveis horas debruçada sobre essa coisa inacreditável, estudando os designs e fórmulas intrincados que foram transferidos para sua mente, enquanto suas mãos se moviam com precisão hábil manipulando os materiais que a guilda havia coletado para ela. Ela estava criando algo novo, algo que nunca tinha sido visto antes, nem aqui, nem em seu mundo de origem, e essa era uma noção que a enchia de um sentimento de admiração e espanto. Dito isso, ela não estava cega para as implicações que isso trazia. Se esse conhecimento caísse nas mãos erradas, ela não tinha dúvidas de que tornaria o mundo um lugar muito escuro, pois poderia potencialmente dar à pessoa errada a coisa mais próxima que havia da imortalidade. Que tipo de magia você realmente tem, pirralha? Porluzica murmurou com um suspiro cansado, antes de retornar ao seu trabalho. Era por isso que ela preferia ficar sozinha. Toda vez que interagia com alguém, sua vida se complicava além da conta e para ela, isso era muito irritante. Capítulo 32. Ponto de vista de Adam. Eu passei os últimos dias enfurnado em uma área desolada a 3 quilômetros de Magnolia Town, trabalhando incansavelmente dia e noite para dominar a arte de mover almas sem cortar seu vínculo com o mundo dos vivos, assim como os quidos necessários para selar essas almas em seus novos corpos, treinando tanto dentro quanto fora do meu mundo interior. Eu tinha um limite de tempo para dominar esse conjunto específico de habilidades, vendo quanto a condição de Cordélia havia piorado nos últimos dias. Apesar dos cuidados de Porluzica, era seguro presumir que não me restava muito tempo. Eu tinha que dominar isso, caso contrário, tudo isso, a criação do Jigai, os problemas para coletar os ingredientes, tudo seria em vão. Mais uma vez murmurei, com gotas de suor escorrendo pela minha testa enquanto concentrava minha energia, minha mente agitada com as complexidades da tarefa em questão. O que eu estava tentando realizar era uma arte delicada que exigia precisão e foco.
Isso era algo que os Shinigamis, em sua maioria, não precisavam aprender ou dominar, já que ia contra a maioria de suas regras sobre interferir com os vivos e coisas do tipo. Para conseguir isso, eu tinha que estar em sincronia quase perfeita com minha energia espiritual, canalizando essa energia através da minha lâmina para a alma que ele estava tentando mover. No começo eu me esforcei para encontrar o ritmo certo, a quantidade certa de energia para aplicar em cada movimento, mas com o passar do tempo comecei a pegar o jeito. Dito isso, pegar o jeito não foi o suficiente não para isso. Então continuei trabalhando incansavelmente determinada a dominar cada aspecto do processo. Até que finalmente, depois de vários dias de treinamento extenuante, de tentativa e erro, consegui. Movendo minha lâmina com graça fluida, consegui canalizar minha energia através dela, permitindo-me mover a alma de um pequeno pássaro para dentro e para fora de seu corpo, e para outros corpos. Depois desse primeiro sucesso, comecei a testar isso mais algumas vezes antes de deixar Poryushika saber que estava pronto. Testando minhas habilidades com animais de tamanhos diferentes para ter certeza de que não tinha conseguido antes só porque meu primeiro alvo tinha sido um pequeno pássaro. Felizmente para mim e para o tempo que eu tinha disponível, não importava o animal em que eu testasse isso, o resultado era sempre o mesmo. Um sucesso enorme. Havia, no entanto, alguns requisitos para que isso ocorresse sem problemas, a maioria dos quais eram todos da minha parte, exceto um. Para que eu pudesse mover uma alma ainda ligada ao mundo dos vivos sem cortar completamente essa conexão, a alma em questão precisava entregar o controle a mim. Se a alma em questão não entregasse o controle a mim, isso inevitavelmente terminaria com a alma cortando sua cadeia de alma, efetivamente se matando. Com os animais, adquirir controle tinha sido relativamente fácil, visto que eles não eram realmente sencientes onde importava, e que seus corpos, assim como suas almas, agiam e reagiam por instinto. Tudo o que eu precisava fazer para obter o controle necessário para o processo era basicamente garantir que o instinto deles lhes dissesse, sem sombra de dúvida, que não havia nada que pudessem fazer contra mim, mas aceitar seu destino. Com os humanos, isso era completamente impossível de ser alcançado, pelo menos não da forma como fiz com os animais. Claro, você poderia forçar alguém a se submeter à sua vontade com poder suficiente, mas não importa o quanto você esmagasse o espírito de alguém. Sempre haveria uma pequena parte dentro dele se recusando a abrir mão do controle, mesmo que ele próprio não soubesse disso. Você nunca pode ganhar a totalidade do ser de alguém pela força, eles têm que dá-lo a você de bom grado, pois somente então ele estará completo. Foi complicado. Mas resumindo, a única maneira de eu ter sucesso nisso seria se Cordelia voluntariamente entregasse a essência do seu ser para mim, antes que eu pudesse pensar muito nisso. Mavis emergiu das sombras, pairando na minha frente, seu longo vestido ondulando ao redor dela como uma nuvem enquanto ela dizia: Poryushika terminou o corpo. Eu sorri, eu tinha terminado a tempo. Por muito pouco. Mas eu tinha. E segundo ponto de vista, Adam estava em pé na frente da cama de Cordelia dentro da casa de Poryushika, com uma expressão solene no rosto enquanto olhava para sua forma pálida e doentia, antes de dar uma breve olhada em Gildates que estava ao lado dela. Hora de te consertar. Gildates engoliu em seco e passou a mão pelo cabelo. Era fácil ver que o homem estava tentando parecer confiante enquanto olhava para Adam, mas por mais que tentasse, o suor escorrendo em sua testa o traía. Agora é tudo com você, pirralha, disse Poryushika, cruzando os braços enquanto olhava para Adam antes de dar uma breve olhada para Cordelia, acamada. Adam virou olhar para ela, antes de olhar para o Jigai que ela conseguiu recriar com sucesso. O corpo em questão parecia com o que ele teria imaginado que Cordelia teria parecido se não estivesse doente, até o menor detalhe. Foi impressionante. Cordelia, Adam disse suavemente, pegando uma das mãos frágeis dela na sua. Eu sei que isso vai soar estranho, mas para te salvar, eu vou precisar mover sua alma para o corpo que você vê à sua direita. Mas para que eu faça isso sem você morrer, você precisa entregar o controle para mim, completamente. Você entendeu? Cordelia permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos mal abertos, enquanto olhava para Adam. Ela sabia o que estava em jogo, assim como sabia que não tinha nada a perder se isso falhasse, visto que essa era sua única chance de sobrevivência. A voz de Cordelia estava tensa e fraca como o último suspiro de uma pessoa moribunda, mostrando externamente sua doença e sua força minguante. Não tenho muita certeza de como fazer isso, ela respondeu, mas vou tentar. Se você perguntasse a Cordelia, ela diria que confiava em Adam, que não conhecia o garoto além do que tinha ouvido falar na cidade, mas confiava nele, mesmo que não entendesse completamente o que ele estava fazendo ou dizendo a ela. Tomando a resposta dela como a afirmação de que precisava, Adam respirou fundo, se centrando enquanto se preparava para começar o processo. Então, com um movimento hábil de sua Zanpakuto, ele deu um tapinha no peito de Cordelia. Sua energia logo alcançou as profundezas da alma dela com uma suave luz branca, antes de gentilmente começar o processo de extrair sua alma sem cortar sua corrente de alma com o mundo dos vivos. O silêncio dos presentes diante de Adão mostrava que se tratava de um processo muito delicado, que exigia o máximo de cuidado e precisão. A princípio, ele podia sentir a alma de Cordelia, lutando para se agarrar ao seu corpo falhando. Mas antes que isso pudesse se tornar uma preocupação, ele sentiu que estava procurando controle completo. Depois que ele teve a alma dela em suas mãos e a desvinculou completamente de seu corpo, Adam começou a canalizar parte de sua energia através de sua Zanpakuto, lentamente direcionando a alma dela para o Jigai que Poryushika havia criado. Essa parte foi a mais difícil, foi como enfiar uma linha na agulha no escuro, ou seja, o menor erro poderia significar um desastre. Mas Ada estava determinado a ter sucesso.
E sem deixar que a pressão de tudo isso o afetasse, ele trabalhou com mão firme na tarefa em questão, seus olhos nunca deixando Gigai enquanto ele cuidadosamente guiava a alma de Cordélia para sua forma de espera. Então, quando sua alma estava completamente conectada com o Gigai, através de uma série de fios complicados que se expandiam por toda sua alma, ele finalizou o processo, selando sua alma dentro do Gigai usando o Kido para ligar ambos permanentemente. Está feito, Adam murmurou, dando um passo para trás. Tanto Poliuzica quanto Gildart se viraram para ele, olhando para ele e para o corpo de Cordélia. No entanto, antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um suave gemido de desconforto foi ouvido vindo do corpo artificial, chamando a atenção de todos. Os olhos de Cordélia se abriram, e pela primeira vez em muito tempo, ela parecia viva, cansada, mas viva. Lentamente, como se estivesse testando as coisas, ela virou a cabeça, olhando para seu novo corpo com admiração. É uma sensação estranha, ela sussurrou sua voz fraca, mas cheia de admiração e mais vida do que há muito tempo. Isso é normal, Adam respondeu, sua própria voz cheia de alívio. Levará algum tempo para você se acostumar. Acabou mesmo. Ela sussurrou com os olhos cheios de lágrimas. Adam assentiu, um pequeno sorriso brincando nos cantos de seus lábios. Sim, ele disse suavemente. Você vai ficar bem agora. Cordélia sorriu fracamente, tentando demonstrar sua gratidão antes de fechar os olhos mais uma vez enquanto se permitia render-se à exaustão. Bem, nós fizemos, Adam começou, virando-se para encarar Gildart. Seus olhos se fixaram na cama onde Cordélia estava deitada, antes de cair de joelhos em um amontoado de emoção. Ele a viu no seu melhor momento e no seu pior momento, a caminho do abraço da morte. Agora tudo o que ele conseguia ver era que ela estava respirando, seu peito subindo e descendo em um ritmo lento e constante, enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. E ele começou a soluçar em respirações sufocadas e incontroláveis, seu corpo inteiro tremendo de alívio. Ele cambaleou para frente, desabando ao lado da cama dela, suas mãos apertando as dela com força. Ele queria expressar sua gratidão àquele que tornou tudo isso possível, mas não importava o quanto tentasse, tudo o que conseguia fazer era chorar. E seus soluços ecoavam pela sala. No entanto, quando ele finalmente conseguiu parar de chorar, pelo menos a ponto de conseguir falar, ele percebeu que Adam já havia saído do lugar há muito tempo, tendo se despedido no momento em que o homem desmoronou diante do peso de suas emoções reprimidas. Capítulo 33. Ponto de vista de Adam. Nas semanas seguintes, permaneci perto de Magnolia Town. Todos os dias, depois do treino ou voltando de um trabalho próximo, eu ia até a casa de Cordélia para verificar como ela estava e ver se não havia nada de errado com ela. O motivo dessas visitas era garantir que todo o processo ocorresse sem efeitos colaterais. E até agora fiquei feliz em dizer que Cordélia estava agora perfeitamente saudável, algo que a própria Poliuzica havia observado em suas próprias visitas à mulher. O que significa que até onde podemos perceber até agora, o procedimento foi um sucesso retumbante. A única desvantagem possível de seu corpo artificial era que ela havia perdido a capacidade de ter mais filhos, mas, fora isso, ela basicamente havia trocado um corpo doente por um perfeitamente saudável, que era consideravelmente mais resistente do que qualquer outro corpo contra coisas como doenças e coisas do tipo. Dito isso, apesar de quão feliz eu estava por Cordélia, Kana e Gildart, não pude deixar de sentir que, com tempo suficiente, poderíamos ter dado um corpo a ela sem perder nada. Você fez mais do que o suficiente, ouvi o tom suave da voz de Zanryuzuki em minha mente enquanto suas palavras me inundavam como água morna. Você fez o que ninguém mais poderia ter feito, você a salvou. Deixando esses pensamentos de lado por um momento, entrei no salão da guilda, sentindo o cheiro forte de cerveja e suor no ar, assim como os sons das pessoas quebrando coisas em suas brigas. Agachando-me para passar por baixo de uma cadeira e de algumas facas que alguém havia atirado em outra pessoa, notei Kana olhando para mim com um sorriso radiante no rosto, seu cabelo escuro preso em um coque bagunçado antes de pular da cadeira e correr em minha direção. Eu sorri para ela, observando enquanto ela ria de pura excitação. Seu cabelo balançando para cima e para baixo enquanto ela corria pelo piso de madeira polido da guilda antes de pular no ar com um grito de alegria e envolver seus braços, firmemente em volta da minha cintura. Grande irmão. Olá, princesa, eu disse, meus olhos enrugando em um sorriso carinhoso. Eu me aproximei e baguncei seu cabelo, sentindo os fios sedosos entre meus dedos. O que posso dizer? Não consegui me conter. Ela era muito fofa. Sem soltar minhas pernas de seu abraço todo-poderoso, Kana puxou a ponta da minha blusa e olhou para mim com seus olhos amendoados. Seu rosto uma mistura de inocência e entusiasmo. Podemos jogar alguma coisa hoje? Eu ri, oferecendo ao pequeno humano um sorriso bem-humorado. Talvez. Ei, pirralho, disse Gildart, chegando atrás de mim, com os braços cruzados sobre o peito, franzindo a testa ao ver Kana me segurando com tanta força. Olhei por cima do ombro para ele, encontrando sua expressão carrancuda com uma sobrancelha levantada. Sim? Gildart limpou a garganta e mudou seu peso, os olhos se afastando de mim. Preciso da sua ajuda com uma coisa, ele disse, sua voz falhando levemente na última palavra, quase como se estivesse lutando para encontrar coragem para continuar. O que será que ele quer? Eu concordei com a cabeça e desviei meu olhar para Kana, que ainda estava abraçando minhas pernas com força. Afagando sua cabeça gentilmente, eu a afastei e coloquei uma mão em seu ombro. Vou falar com o velho por um momento, tudo bem? Com isso, Kana cruzou os braços e lançou um olhar furioso para Gildart, dando ao seu velho um olhar de desprezo, os lábios franzidos em um beicinho, enquanto ela relutantemente balançava a cabeça em concordância, antes de voltar para onde estava sentada. E então, perguntei, voltando-me para Gildart. Gildart, que estava de pé com uma expressão severa no rosto, de repente tropeçou para frente e caiu de joelhos com um baque alto. Lágrimas escorreram de seus olhos e seu lábio tremeu, seu rosto agora contorcido com angústia cômica. Como eu poderia fazer Kana-chan me amar?
Ele gemeu em desespero. O que? Hein? Murmurei, dando um passo para trás, afastando-me do homem que chorava. Gildart soltou um soluço alto e exagerado, seus ombros arfando a cada respiração. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e lágrimas escorriam pelo seu rosto de uma forma que você só esperaria de um personagem de desenho animado. Ela te ama. Como você faz isso? Pesquei várias vezes em confusão, enquanto Gildart chorava na minha frente, rios de lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Além disso, eu também podia ouvir alguns dos membros da guilda sussurrando entre si em silêncio sobre a situação. Gildart está chorando. Você é burro. Finja que não percebeu. Por quê? Você quer que Gildart nos mate? Tudo bem, não ouvi nada. De fato, não só não ouvi nada, como também não vi nada. Na verdade, sou cego, senhor. Não sei quem teve essa conversa, mas eles ganharam o prêmio de QI na guilda por fazer isso. Gildart, o que você quer dizer? Perguntei, dando um passo para trás. Ela te ama, ela é sua filha. Com isso, os olhos de Gildart pareceram atirar punhais em mim enquanto ele apertava o peito com força e exclamava: Você não viu o olhar que ela me deu? Lágrimas escorriam pelo seu rosto, fazendo seu semblante parecer comicamente trágico. Bem, ele tem razão, Kana olhou feio para ele. Mudei meu peso de um pé para o outro, coçando a nuca. Olha, comecei a respirar fundo, não faço nada de especial com ela para fazê-la me amar. Mas se você quer meu conselho, sugiro que a visite todos os dias. Ela só precisa de mais tempo real com você. Isso vai ajudá-la a se abrir. Gildart enxugou as lágrimas enquanto me olhava com um olhar inquisitivo e esperançoso e perguntou baixinho: Você realmente acha que é só isso que tenho que fazer? Sim, o que toda criança quer é um tempo de qualidade com os pais, mesmo que eles digam não, respondi revirando os olhos. Olha, você não esteve na vida dela até agora, então você tem que se esforçar para se conectar com ela, aprender o que ela gosta, fazer coisas com ela, brincar com ela, ser o pai dela, sabe? Com isso, a expressão de Gildart se iluminou e ele pulou do chão e bateu um punho no peito. Você está certo. Ele berrou, fazendo com que vários membros da guilda pulassem em seus assentos e tapassem os ouvidos para garantir. Bem, isso é um 180º da confusão de choro que ele estava alguns segundos atrás. Foi só isso? Sem responder, Gildart se virou e correu para longe de mim, balançando os braços descontroladamente enquanto fazia muito barulho ao derrubar mesas e cadeiras no caminho que ainda tinham pessoas sentadas. Seu objetivo era criar um vínculo com sua filha, Kana. Pai? Hora de criar laços. Mas eu não quero. Sim, irmãozão ou... ele levou minhas palavras bem a sério quando eu disse, mesmo quando eles dizem não. Não tendo nada melhor para fazer, decidi aceitar um trabalho de classe S no conselho da guilda, escolhendo um que não só me daria uma grande soma de dinheiro, mas que me ajudaria na minha investigação sobre o paradeiro da Torre do Céu. Com o trabalho pronto e aprovado pelo mestre, comecei a sair de Magnólia tal apenas para ser parado por Lilia, que caiu do céu em direção ao chão de forma dramática, com um estrondo alto que ecoou por toda a cidade enquanto ela aterrissava de joelhos com os punhos cravados com força no chão. Adansama, estou aqui para servir, disse Lilia, ainda ajoelhada. Fora sua louca devoção por mim, eu podia dizer que ela estava treinando duro, que pousar sozinha não era algo que a antiga Lilia seria capaz de fazer. Eu levantei minhas sobrancelhas, minha boca se curvando em um meio sorriso enquanto eu inclinava minha cabeça para o lado. Imagino que você queira ir junto. Eu perguntei com uma risada leve. Lilia assentiu entusiasmada, balançando a cabeça para cima e para baixo tão rapidamente que seu cabelo verde e macio começou a se espalhar ao redor de seu rosto. Muito bem, mas há uma regra que você tem que seguir, não importa o que aconteça, respondi, chamando sua atenção. E essa regra é bem simples. Faça o que eu disser sem me questionar. Fui claro. Lilia assentiu novamente, dessa vez com um olhar sério nos olhos que eu não tinha visto antes. Sim, Adansama, ela disse, sua voz firme e inabalável. Sorri e assenti, satisfeito com a resposta dela. Muito bem, eu disse. Vamos indo. Lilia correu para acompanhar meus passos largos, seu olhar fixo no chão. Se me permite ser tão ousado, que tipo de trabalho você assumiu, Adansama? Parei e olhei por cima do ombro, oferecendo-lhe um sorriso. Esta aqui. Com isso, entreguei a ela o pedido de emprego para que ela lesse. Catástrofe desconhecida. Local de trabalho, cidade de Rubera, Ishar, terra de Isvan. Nível de trabalho, classe S. Descrição do trabalho. Recentemente houve relatos de que havia uma grande criatura vagando pelo continente destruindo as cidades do norte. A criatura teria pele impenetrável e dentes afiados. Além disso, de acordo com os poucos sobreviventes, o monstro aparece e desaparece sem deixar vestígios além da destruição deixada em seu rastro. Este é um trabalho de extermínio. As guildas de Ishar estão se recusando a aceitar esse pedido, então estamos estendendo isso a qualquer um dos reinos próximos. Recompensa, 8.500.000. Os olhos de Lilia se arregalaram. Puta merda, são muitas joias. De fato foi. Estendi a mão e peguei o anúncio de emprego das mãos dela. Essa é parte da razão pela qual aceitei o emprego, eu disse com um sorriso sem entusiasmo. A principal razão pela qual aceitei o emprego, além do grande salário, foi que ouvi alguns rumores sobre algum tipo de seita de corte sequestrando pessoas nas menores cidades e coisas assim, sem deixar sobreviventes para trás. E eu tinha minhas razões para acreditar que esse culto era o mesmo que me sequestrou todos aqueles anos atrás. Capítulo 34. Ponto de vista de Adan. Depois de 2 semanas viajando e trocando de trem, finalmente chegamos à cidade de Rubera, uma cidade de tamanho razoável localizada na terra de Isvan, Ishar. A cidade estava cuidadosamente aninhada no coração da tundra gelada que parecia se estender até onde os olhos podiam ver. Sua extensão plana pontilhada por grupos ocasionais de árvores congeladas e as majestosas montanhas cobertas de neve erguiam-se contra as nuvens enevoadas.
seus picos irregulares iluminados pela pálida luz do sol do inverno. Enquanto caminhávamos pelas estreitas ruas de paralelepípedos da cidade, as cabeças se viravam em nossa direção, o que atribuía ao fato de estarmos vestidos com várias peles pesadas, diferentemente deles. A cidade em si estava bem tranquila, apesar da quantidade de pessoas que eu conseguia ver e sentir, com os únicos sons ao redor sendo o barulho da neve sendo esmagada sob as botas de quem andava por ali e o latido ocasional de um cachorro aqui e ali. Ignorando os olhares que estávamos recebendo por enquanto, continuamos caminhando pela cidade, passando por fileiras de casas e lojas de todos os formatos e tamanhos. Até que uma pequena pousada com uma frente aconchegante e amigável apareceu à distância. Vendo isso, e o fato de que esta era a primeira pousada que eu via em quilômetros desde que chegamos à cidade, decidi que o lugar era um lugar tão bom quanto qualquer outro para montar nosso acampamento e usar como base de operações. Acho que é melhor reservarmos um quarto aqui antes de prosseguirmos, eu disse, recebendo um aceno de Lilia antes de começarmos a caminhar em direção à pousada. Ao entrar na pousada pelas portas de madeira que anunciavam nossa presença com um rangido alto, o estalajadeiro, um homem corpulento com barba de lenhador, nos recebeu calorosamente, oferecendo-nos imediatamente um lugar perto da lareira em seu salão, junto com um prato quente de sopa para nos aquecer, enquanto decidíamos qual quarto ficaríamos. Enquanto estava sentado, deixei Lilia negociar o preço com o estalajadeiro, aproveitando o momento para examinar o local com atenção, observando os arredores com atenção, notando que a maioria das paredes da estalagem era adornada com várias peles e que as mesas eram esculpidas grosseiramente em madeira de pinho. Este lugar é frio, murmurou Mavis, fingindo tremer de frio, enquanto aparecia na minha frente, me assustando pra caramba, enquanto ela encolhia os ombros e esfregava os braços. Olhei para ela, meus olhos gritando. O que você está fazendo aqui? Fiquei entediada, Mavis deu de ombros, esquecendo que estava fingindo estar com frio alguns momentos antes. Acho que é justo, só queria que ela parasse de aparecer na minha vida como um anúncio, quando menos espero. Deixando de lado a aparição repentina de Mavis, continuei examinando a sala até que uma conversa tensa começou entre dois moradores locais a 6 mesas de distância. Achando o comportamento da conversa interessante, meu olhar pousou em 2 homens sentados no canto mais distante da sala, tentando ouvir a conversa. Infelizmente, de onde eu estava sentado, eu só conseguia entender pedaços do que eles estavam dizendo, já que eles estavam sussurrando, mas as palavras monstro e caos continuavam aparecendo mais do que qualquer outra coisa, deixando claro, junto com suas expressões de medo, que o que quer que eles estivessem falando, estava relacionado ao meu trabalho. Suspirando, olhei de volta para Lilia por um momento, que ainda estava negociando com o estalajadeiro sobre os preços, antes de me empurrar para fora da mesa, me aproximando dos 2 homens, limpando a garganta. Peço desculpas pela intrusão, mas você poderia ser gentil o suficiente para responder algumas perguntas? Os 2 homens olharam para mim por um momento, suas sobrancelhas erguidas antes de trocarem um breve olhar um com o outro. Então, antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, o mais velho dos 2 se levantou e deu um passo à frente cruzando os braços. Seus olhos cinzentos e de aço encontraram os meus quando ele perguntou, e quem diabos é você? Eu podia sentir a tensão no homem procurando uma razão para surtar. Parece que não comecei bem com os moradores. Não precisa ser agressivo, respondi, levantando os braços com um leve sorriso para mostrar que não queria machucá-lo. Só quero fazer algumas perguntas, e prometo que farei seu tempo valer a pena. As sobrancelhas finas e grisalhas do homem franziram enquanto ele me prendia com um olhar desconfiado. Você é um desses bruxos, não é? Ele perguntou, enfatizando a última palavra quase como uma acusação. Eu sou um mago, sim, assenti, imaginando onde isso iria dar. Os olhos do homem endureceram de raiva enquanto ele lentamente trazia sua mão em minha direção, seus dedos envolvendo a gola da minha camisa, me levantando até ele até que eu estivesse no nível dos seus olhos. Milhares estão morrendo por aí, e vocês magos não fazem nada. Onde vocês estavam quando Lopori foi destruída? Oh, eu vejo. Ele estava culpando os bruxos pelas mortes que esse monstro estava deixando para trás. Suspirei, movendo minha mão direita para seu ombro. Eu entendo sua raiva, senhor, e acredite em mim, eu simpatizo com sua dor. Com isso, pressionei seu ombro gentilmente, forçando o homem que há poucos momentos estava me levantando com uma mão a se ajoelhar, fazendo seus olhos se arregalarem. No entanto, eu não sou o culpado por tudo isso. Com isso, um silêncio pesado encheu a sala antes barulhenta, e sem nem mesmo me virar eu pude sentir o olhar de todos em mim. Meus olhos estavam fixos no homem e em seu companheiro que se moviam no lugar, me encarando com olhos arregalados, seus rostos drenados de cor. Respirando fundo, avaliei a sala, meus olhos varrendo os olhares chocados dos moradores, antes de retornar meu olhar para os 2 que eu havia abordado originalmente tentando reunir informações. Meu nome é Adam, da Fairy Tail, e estou aqui para eliminar o monstro que está destruindo as cidades do norte. Qualquer informação que você possa fornecer sobre isso seria muito útil. Você não precisa gostar de mim, mas para tornar isso mais fácil para todos nós, deixamos de lado nossas diferenças e nos concentramos na tarefa em questão. Pelo menos por enquanto, isso parece razoável? O ar na sala ficou denso de tensão antes que o homem que eu havia colocado de joelhos assentisse lentamente. Seu rosto era uma mistura de medo, raiva e alívio. Eu posso trabalhar com isso, disse o homem, sua voz quase um sussurro. Para traduzir isso, agora estou ciente de que você é mais forte do que eu, portanto vou cooperar, Mavis riu. Maravilhoso, eu disse com um aceno de cabeça. Agora, o que você pode me dizer sobre esse monstro? O homem respirou fundo e começou a explicar, dizendo-me que o monstro estava devastando a área de vez em quando há semanas, destruindo cada vila que encontrava, deixando mais do que nenhum sobrevivente.
Aqueles que sobreviveram disseram que o monstro era enorme, mais alto que a maioria dos edifícios e incrivelmente poderoso, já que havia eliminado 2 guildas locais completamente como se não fossem nada. Não é de se espantar que os bruxos não estivessem tão dispostos a ajudar. Além disso, os moradores da pousada não tinham muito a compartilhar. Eu suspirei. Não havia muito o que fazer. Era basicamente a mesma informação que o anúncio de emprego me ofereceu. Continuei conversando com os moradores da pousada, tentando encontrar algo que me ajudasse nessa tarefa. Infelizmente, o estalajadeiro e seus clientes tinham pouco a oferecer em termos de percepção útil, além do fato de que o monstro chegaria sem ser anunciado. Seu uivo reverberando pela noite e sacudindo as paredes de terra como um trovão. Então, depois que tudo fosse destruído, e a cidade banhada no sangue deles, ele simplesmente desapareceria, não deixando vestígios de sua existência além da destruição e devastação que havia causado. Isso foi bastante problemático para mim. Algo capaz de destruir cidades inteiras da noite para o dia e exterminar guildas com a mesma facilidade deveria ser fácil de rastrear, mas não havia pistas sobre o paradeiro do monstro. Além disso, havia algumas coisas que não faziam muito sentido para mim, como, por exemplo, se o monstro era tão poderoso quanto todos diziam. Então encontrar seu poder mágico deveria ser fácil o suficiente. Mesmo que o monstro não fosse tão poderoso quanto os moradores locais diziam, ainda seria fácil rastreá-lo, considerando seu tamanho. Com base nas informações que eu tinha em mãos, que eram superficiais na melhor das hipóteses, eu consegui chegar a 2 conclusões sobre o alvo do meu trabalho. Uma, eu não estava lidando com um monstro, em vez disso, eu estava lidando com um mago, um capaz de esconder seu poder e usar magia de tomada de controle. 2, e o que parecia ser a opção mais provável até agora, eu estava lidando com um monstro, como os moradores locais haviam dito, mas um que era naturalmente capaz de esconder seu poder e alterar seu tamanho usando ambos como mecanismos de caça, como os leões e seus pelos para esconder a savana. Por outro lado, sempre havia a chance de eu não estar lidando com um monstro ou um mago. Lilia, vamos, estamos indo embora, eu disse antes de sair da pousada, com Lilia seguindo logo atrás, sem dizer uma palavra. Embora eu adorasse ficar na pousada, a situação havia mudado um pouco. Se eu acreditasse nos moradores locais e no que eles disseram, isso significava que o monstro era normalmente bom em não deixar vestígios de sua existência após um ataque. O que significa que se eu quisesse impedir o que quer que fosse que eu estivesse enfrentando, eu precisaria estabelecer meu acampamento mais para dentro do país, em um local mais central, por assim dizer. Dessa forma, eu seria capaz de me movimentar facilmente pelo país sempre que o monstro atacasse, sem dar a ele muitas chances de escapar. Respirando fundo, abri o mapa que havia comprado para o país, tentando encontrar um bom lugar para acampar. As montanhas podem ser um bom lugar para isso, murmurei, traçando meu dedo ao longo dos cumes da cadeia de montanhas de papel. Não é uma má ideia, considerando sua velocidade, você pode conseguir interceptar o monstro antes que ele escape, Mavisa sentiu, entendendo o que eu estava tentando fazer. Com Lilia logo atrás, subi a montanha pela neve espessa com facilidade, nossas botas afundando profundamente no pó branco a cada passo que dávamos. Enquanto as montanhas se erguiam ao nosso redor, seus picos irregulares desapareciam nas nuvens. À medida que caminhávamos mais e mais alto, em direção ao pico da montanha, a neve ficava mais profunda e o vento ficava mais forte. Mas apesar de todas as tentativas que a natureza estava nos fazendo para nos deter, as condições adversas ao nosso redor mal fizeram alguma coisa para nos atrasar. Lilia estava usando sua telecinese para se proteger do clima. Enquanto eu usava meu poder, vibrava-o em intervalos para gerar calor, transformando-me em um radiador improvisado. Por fim, depois de algumas horas de caminhada, não vendo nada além de branco e algumas árvores, uma pequena cabana apareceu no horizonte, sem casas vizinhas, isolada no planalto nevado que aquela tundra infernal oferecia. As paredes de madeira da cabana já tinham visto dias melhores, cedendo e desgastadas por anos de exposição aos elementos, me fazendo acreditar a princípio que era uma cabana de caça abandonada. Mas eu rapidamente descartei o pensamento enquanto os tênues fios de fumaça subiam da chaminé de pedra revelando que ela ainda estava sendo ocupada. Ou pelo menos que tinha sido ocupado muito recentemente, já que não conseguia sentir ninguém por perto. Respirando fundo, fechei os olhos e acalmei minha mente, permitindo que minha consciência espiritual alcançasse a cordilheira. No começo, tudo o que eu conseguia sentir era a presença dos animais por perto, mas conforme eu aprofundava meus sentidos, comecei a sentir algo novo. A 1 milha de distância a leste, eu podia sentir um leve tremor de energia se movendo, seguido por outros 2. Respirando fundo outra vez, dei alguns passos para o leste, quase como se tentasse alcançá-los, e senti a sensação ficar mais forte. 3 energias distintas, uma irradiando uma quantidade considerável de poder mágico, acompanhada por 2 fontes mais fracas. Pelo que pude perceber, eles estavam vindo em direção à casa. Teremos companhia, eu disse, olhando para Lilia. Entendo, não se preocupe, Adam-sama, eles serão resolvidos, respondeu Lilia, com os olhos ficando frios enquanto ela colocava a mão no bolso do casaco e tirava um par de facas de lâmina longa. Ainda não entendo como ela passou de tímida para isso. Mavis murmurou, estreitando os olhos para Lilia. Suspirei, esfregando minhas têmporas. Lilia, eu nunca disse que eles eram inimigos. Guarde essa faca. Oh, minhas desculpas. Lilia fez uma reverência. Suspirei mais uma vez. Eu irei na frente e os cumprimentarei. Vocês fiquem aqui e montem acampamento. Lilia sorriu para mim. Deixe comigo. Usando o chumbo, encurtei a distância entre mim e as energias que sentia, em menos de alguns segundos, parando quando comecei a ouvir sons de passos se aproximando à distância. Caindo no chão antes que eles chegassem até mim para não assustá-los, esperei um pouco, observando enquanto 3 figuras lentamente começavam a tomar forma na distância nevada. A princípio, eu não conseguia entender nada delas, não vendo nada além de sombras, mas conforme elas se aproximavam de mim, comecei a ver mais e mais.
finalmente percebendo quando estavam perto o suficiente quem eles eram. Ur, Grey e Leon. Isso significava que eu não estava lidando com um simples monstro, eu estava lidando com um demônio. Deliora. Isso complicou as coisas, Deliora era mais forte do que qualquer coisa que eu esperava enfrentar, no entanto, eu estava animado com a ideia de lutar contra o demônio, mais do que eu esperava. Quem é você? Ur perguntou, sua voz cheia de suspeita enquanto ela se aproximava de mim, sua voz me tirando da minha linha de pensamento. Dei um sorriso amigável e acenei educadamente. Oh, minhas desculpas, meu nome é Adam, e sou um bruxo da Fairy Tail, estou aqui para fazer um trabalho. Ur me olhou de cima a baixo, claramente cética. Você está muito longe de casa, garoto, ela disse. Isso foi um eufemismo. Bem, os empregos mais bem pagos raramente são perto de casa. Entendo, Ur disse, cruzando os braços. A maioria das pessoas não se aventura tão alto nas montanhas, especialmente sozinhas. Dei de ombros, se o clima fosse o pior que esse lugar tinha a oferecer, eu poderia lidar com isso. Não é grande coisa, já enfrentei desafios piores do que o clima de uma montanha. Sim, claro, zombou Grey, que tinha ficado em silêncio até agora. Grey, não irrite o pobre rapaz, você não vê que ele está claramente sofrendo de alucinações induzidas pelo frio? Leon repreendeu Grey, cruzando os braços em decepção. Os olhos de Ur se estreitaram e uma sobrancelha se ergueu levemente em descrença. Nada demais, você diz. Suponho que seja uma questão de opinião e dando uma pequena olhada para o trio. Vim aqui para cumprimentar todos vocês, já que seremos vizinhos em um futuro próximo. O que você quer dizer? Ur começou, mas antes que ela pudesse terminar a frase, eu já tinha desaparecido de vista usando o chumpo, deixando nada além de um rastro de neve rodopiante atrás de mim, e uma mulher muito confusa com seus alunos igualmente confusos congelados no lugar. Que diabos foi isso? Capítulo 35. Ponto de vista de Adam. Nos dias seguintes ao meu encontro com o trio, observei Ur treinando as duas crianças que ela havia escolhido como alunas em sua magia característica, fazer gelo. Eu podia sentir que Ur não estava feliz comigo ali. Embora ela não tenha expressado isso, eu podia ver em seus olhos sempre que ela olhava para mim, explorando a área com Lilia. Eu não a culpei. Afinal, eu era um estranho em seu mundo, e com base no local onde ela havia construído sua casa, era fácil ver que, assim como por Liuzica, ela não estava acostumada a ter estranhos por perto. Mas apesar de entendê-la, eu não podia fazer muito por ela. Eu tinha um trabalho a fazer e não deixaria que sua infelicidade o afetasse. Além disso, devo dizer que fiquei impressionado com as habilidades de Ur como professora. Sua paciência e disposição para oferecer orientação à dupla foram mais do que louváveis. Foi realmente uma visão vê-la usar sua magia e, no geral, Leon e Grey estavam provando ser aprendizes rápidos, aprendendo as técnicas que ela estava ensinando bem rápido, apesar de sua natureza rebelde ir contra seu treinamento, sendo a parte rebelde especialmente o caso de Grey. Quanto a nós, bem, Lilia, Mavis e eu estávamos nos mantendo focados no trabalho, deixando o trio de fazer gelo sozinho, além das menores interações. Nos revezando entre Lilia e eu para evitarmos ficar exaustos quando chegasse a hora, esperávamos Deliora aparecer, que apesar de ainda não ter aparecido, eu tinha certeza de que ainda estava à espreita na área. Não ajudou o fato de que a maioria dos demônios não tinha poder mágico para sentir ou uma alma real, o que tornava a tarefa de localizá-los uma tarefa extremamente difícil. Então, tentando combater esse modo furtivo que Zeref instalou em suas malditas criações, além de querer evitar mais mortes nas mãos daquele monstro miserável, eu passava a maior parte dos meus dias rastreando e reunindo informações sobre o paradeiro do demônio. Mavis foi particularmente útil nesse aspecto, pois seu conhecimento do terreno e das criaturas locais provou ser inestimável para o sucesso da nossa missão. Quando eu não estava procurando pela fera, eu estava treinando em meu mundo interior, tentando me preparar para Deliora. O problema era que eu não tinha certeza de quão forte era o monstro com o qual estava lidando, e não ajudou o fato de eu não ter muita base para avaliar seu poder. Sinceramente, eu não tinha nada para avaliar. Ele era tão forte quanto um dos portões demoníacos? Mais fraco? Mais forte talvez? A verdade é que, apesar do meu conhecimento supostamente útil sobre o cânone, eu não tinha a mínima ideia do que estava lidando, e isso por si só tornava muito difícil planejar. Mas isso também tornou tudo mais divertido. Acho que você poderia dizer que eu estava tendo emoções conflitantes sobre isso. Eu estava preocupado e feliz, duvidoso e emocionado com a perspectiva que Deliora representava. Eu mal podia esperar. 2 meses depois. Uma noite na primeira semana do segundo mês desde minha chegada, enquanto Lilia, Mavis e eu estávamos sentados ao redor da fogueira, Ur quebrou seu silêncio. Qual é exatamente sua missão aqui? Ela me perguntou, seu tom neutro. Olhei para ela surpreso com a pergunta repentina, e interação vendo que além do ocasional aceno aqui e ali não tínhamos trocado palavras desde nosso primeiro encontro. Estou aqui para matar o demônio que tem andado por aí, respondi honestamente. Os olhos de Ur se arregalaram por um momento antes de voltarem ao normal. Nesse caso, deixe-me poupar-lhe o tempo. Saia, e não volte a menos que tenha um exército. Dei uma risada curta, entendendo completamente de onde ela estava vindo. Não se preocupe, estou bem ciente dos meus limites. Dito isso, tenho um trabalho a fazer e o farei. Ur não disse mais nada, apenas continuou a me observar em silêncio até que finalmente assentiu. Primeiro Grey, e depois você. É como se a nova geração estivesse cheia de pirralhos estúpidos. Honestamente, tenho pena do nosso futuro como civilização. Obrigado pelo seu voto de confiança, eu disse, com um pequeno sorriso bem-humorado. Não ouse insultar a Dansama. Lilia sibilou, cansada da atitude de Ur. Com isso, Mavis pulou de pé, suas pequenas mãos batendo palmas e seus olhos arregalados de alegria. Oh, e lute, lute, lute! Ela gritou enquanto balançava para frente e para trás, e felizmente eu era o único que podia ouvi-la.
Só lembre-se que eu avisei você. Esta é uma tarefa muito além do alcance de alguém como você, que não tem a força e a experiência necessárias para derrotar este demônio, Ur alertou, ignorando as palavras de Lilia ou seu olhar. Entendo, respondi. Então, se isso for verdade, faça um favor a si mesmo e encontre alguém que possa assumir esse trabalho. Alguém com experiência, Ur disse, se afastando de mim. Alguém que possa proteger você. Fiquei em silêncio, entendendo suas palavras e o significado oculto por trás delas. Quando se tratava de Ur, tudo se resumia à culpa que ela sentia por Utiar. Ponto de vista de seu Milkovic. Observei enquanto o garoto e seu companheiro continuavam com sua missão, apesar das minhas palavras. Eu tentei avisá-lo, mas ele não deu ouvidos às minhas palavras. Eu não conhecia o garoto. Ele parecia um garoto legal, mas sua missão certamente levaria ao desastre. Eu tinha certeza de que ele achava que estava preparado para a luta, mas ele não tinha ideia do que enfrentaria. Deliora não era um demônio comum. Ele era um demônio lendário, uma das criaturas mais fortes de toda a Terra. E apesar de tudo isso, ele ainda decidiu assumir a tarefa. Não importa o que eu faça, nunca poderei proteger ninguém, nem mesmo deles mesmos. Ele não. E não, meu Utiar. Suspirei antes de voltar minha atenção para a fogueira, minha mente girando com pensamentos, voltando para o mesmo canto de sempre. Utiar, minha filha. Talvez se eu estivesse lá por Utiar, talvez se eu tivesse tentado bastante, as coisas poderiam ter sido diferentes. Talvez se eu estivesse lá para protegê-la, ela não teria morrido. Meu coração se apertou com esse pensamento, a culpa familiar se espalhando pelo meu peito. Eu também falharia com Leon e Grey? Eu não queria pensar nisso. Eu não sabia. Mas eu tinha que acreditar que as coisas seriam diferentes dessa vez. Que eu poderia fazer algo diferente. Que eu poderia ajudá-los e protegê-los. Eu falhei em Utiar, mas talvez eu pudesse consertar dessa vez com Leon e Grey. Talvez, só talvez. Ponto de vista de Mavis Vermilion. Eu assisti em silêncio enquanto Ur tentava avisar Adam dos perigos desta missão. Apesar dos avisos dela, no entanto, Adam parecia determinado a continuar sua missão, mesmo que eu pudesse ver o menor sinal de hesitação em seus olhos. Não pude deixar de admirar sua coragem, mas, novamente, era de se esperar de um membro da Fairy Tail, mesmo que eu soubesse que era tolice da parte dele. Se as palavras de Ur fossem confiáveis, Deliora era mais do que páreo para o que estava por vir. Eu tinha muitos motivos para me preocupar com a segurança de Adam e Lilia. O poder de Ur não estava tão longe do de Adam. Em termos de poder sozinho, se eu tivesse que classificá-los, Adam era um 10, e Ur um 8.1. No entanto, o que lhe faltava em poder bruto em comparação a Adam? Ela tinha em experiência. Só isso me disse que esse demônio que eles estavam enfrentando não era uma ameaça a ser menosprezada. E embora eu não tivesse dúvidas de que Adam acabaria tendo sucesso em sua tarefa, uma pergunta sombria persistia em minha mente. Ele sobreviveria? Balancei a cabeça e um pequeno sorriso se formou em meus lábios. A Fairy Tail já enfrentou coisas piores, e ainda estamos de pé. Além disso, ele não estava sozinho. Ele tinha Lilia. Ele me conquistou. E contra o que a maioria acreditaria com base em suas duras palavras, ele tinha Ur. Eu conhecia o tipo dela, e seus olhos eram do tipo de pessoa que já havia decidido proteger aqueles ao seu redor, mesmo que ela mesma não soubesse disso. Meu sorriso se alargou. Ficaria tudo bem. Eu tinha fé, e enquanto tivéssemos fé, nada era impossível. Capítulo 36. Ponto de vista de Adam. Coloquei meu cobertor sobre meus ombros e me encolhi em volta da fogueira, me sentindo grata pelo seu calor na noite gelada. Lilia e eu enganchamos palitos finos em filés de peixe e batatas, cozinhando nossa refeição nas chamas abertas. A vasta tundra estava iluminada por 1 milhão de estrelas, estendendo-se em todas as direções com uma extensão de neve e gelo que parecia nunca acabar. Quer um pouco de sal para a comida? Perguntou Lilia. Eu assenti, observando o peixe que tínhamos comprado para o jantar de hoje se enrolar e borbulhar na panela escaldante. No entanto, antes que eu pudesse pegar o sal, um arrepio percorreu meu corpo, como uma rajada de vento gelado, e senti uma sensação estranha me invadir. Foi como um arrepio, mas mais profundo, mais intenso. O ar ao meu redor pareceu ficar parado enquanto eu sentia uma sensação esmagadora de tristeza, como se 1000 vidas tivessem sido extintas de repente, todas de uma vez. Meu coração disparou no peito enquanto eu olhava ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Então, à distância, ouviu-se um rugido ensurdecedor. O som ecoou pelas árvores, um rugido profundo que sacudiu o chão e fez meus dentes tremerem. Era uma mistura de raiva, tristeza e desespero, um uivo primitivo de pura angústia e fome que fez os próprios céus tremerem em seu rastro. Ele finalmente apareceu, Mavis murmurou baixinho. Deliora. Lilia olhou para mim, seus olhos arregalados. O que foi isso? Ela perguntou, sua voz baixa e cheia de preocupação. Nosso alvo, eu disse, meu coração batendo forte no peito. Deliora. Respirando fundo, levantei-me da fogueira, meu coração disparado pela adrenalina. Porém, antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, Ur apareceu de repente. Alguém viu Grey? Ur perguntou com urgência. Balancei a cabeça. A última vez que o vi foi há 3 dias, e não era incomum Ur deixar seus alunos abandonados para lhes ensinar algo, então não pensei muito sobre isso. Mas quando estava prestes a sair, uma percepção me atingiu como uma tonelada de tijolos. Grey não estava ali porque estava atrás de Deliora, não por causa do treinamento. Como diabos ele sabia do ataque de Deliora antes de mim? Não importa. Ainda posso chegar até o demônio antes dele. Respirando fundo outra vez, virei-me para Ur, minha voz urgente.
Ele deve estar indo atrás de Deliora. Não faço ideia de como ele descobriu onde o demônio atacaria, mas ele fez isso, e está a caminho de se matar. Ura sentiu severamente, sua expressão refletindo a minha. Sem dizer mais nada, me virei e comecei a usar chumpo, movendo-me o mais rápido que pude pela tundra gelada em direção à localização de Deliora. A cada passo que eu dava, o vento soprava forte em meu rosto, ardendo meus olhos e congelando minha respiração, mas não importava o que acontecesse, eu continuei, movida por uma determinação feroz de parar Deliora de uma vez por todas, com sorte antes que ele pudesse matar Grey. Ponto de vista do Grey Filibuster, minhas mãos tremiam enquanto eu estava diante de Deliora, meu corpo machucado e machucado. Eu tinha treinado por tanto tempo para vingar meus pais, mas não importava o que eu fizesse, eu não era páreo para esse demônio, ele nem sequer me reconheceu. Gritando, conjurei todas as minhas forças e liberei uma saraivada de ataques mágicos de Ice Mac, mas uma vez não adiantou. Deliora, como tudo o que eu tinha feito antes, simplesmente os ignorou como se não fossem nada. Em desespero, corri em direção a Deliora, agarrando um pedaço de pau, esperando fazer algo, qualquer coisa. Mas antes que eu pudesse chegar perto o suficiente, Deliora abriu a boca com um rugido, liberando uma enorme explosão de fogo em minha direção. Era isso. Eu morreria. Todo esse treinamento para nada. No final, falhei com todos. Desamparadamente, observei o ataque de Deliora se aproximar de mim, mas quando as chamas estavam prestes a me consumir, vi uma figura aparecer na minha frente. A silhueta de alguém com uma espada na mão. Ele se moveu e cortou a explosão de fogo com facilidade, mas seus movimentos eram rápidos demais para que eu pudesse ver. Você tem um desejo de morte? Ponto de vista de Adam. Eu tinha chegado bem na hora de salvar Grey. Eu sempre soube que ele tinha um desejo de morte, mas isso era ridículo. Adam? Grey caiu de joelhos, sua respiração difícil e superficial, as pontas de suas roupas esfarrapadas chamuscadas por suas tentativas de machucar Deliora. Não, Papai Noel do caralho, seu babaca. Eu gritei para ele. Eu sou a favor de uma boa dose de vingança, mas antes de fazer merdas estúpidas, certifique-se de que você pode realmente ver sua vingança até o fim, antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. O ar estava cheio de um rugido ensurdecedor enquanto Deliora berrava para os céus com toda a sua força, fazendo o chão ao nosso redor tremer sob meus pés. Seus olhos antigos apenas refletiam sua necessidade insaciável de destruição, uma fome que exigia ser saciada. Sorri e imediatamente soltei minha Zanpakuto. Chutando o chão, fui para o outro lado da cidade, levando Grey para um lugar seguro, antes de voltar para a localização de Deliora. Assustado e animado, fiquei na beira da cidade em ruínas, segurando firmemente minha Zanpakuto em minhas mãos enquanto olhava para Deliora, que já havia se esquecido da minha existência e estava de volta a destruir a cidade como se não houvesse amanhã. Examinei o demônio enorme, sentindo meu estômago apertar de trepidação e excitação. Suas escamas eram grossas e pareciam placas de ferro sobrepostas, criando uma parede de proteção quase impenetrável que eu sabia que seria difícil de romper com meios convencionais. Não é de se admirar que os bruxos estivessem rejeitando esse trabalho. Com um simples olhar, eu podia dizer que Deliora era poderoso, eu não conseguia sentir seu poder. Mas de alguma forma eu podia dizer sem sombra de dúvidas que seu poder era vasto e implacável. Não estava exatamente no mesmo nível de Makarov ou Gildates, mas ainda era o suficiente para justificar cautela. Mas independentemente de quão poderoso o demônio fosse, eu estava determinado a derrotá-lo e acabar com seu reinado de terror. Pronto para começar minha batalha com o demônio, reuni toda a Reiatsu que pude reunir sem esperar muito tempo e concentrei-a em minhas mãos, sentindo a energia crescer enquanto gritava o encantamento, #54. 54. Ain, murmurei, estendendo minha mão direita para fora, liberando uma poderosa rajada de chamas roxas que caíram em cascata em direção a Deliora como uma cachoeira em chamas, consumindo o demônio inteiro em um inferno roxo. Este era um hado poderoso que eu tinha acabado de usar. Dizia-se que tinha o poder de erradicar a própria existência de qualquer coisa que atingisse. Vamos ver se isso é verdade. Quase como se respondesse às minhas perguntas, Deliora ergueu os punhos para o céu e rugiu, dessa vez com tanta intensidade que pareceu que as próprias estrelas tremeram, enquanto um estrondo profundo emanava de seu corpo, sacudindo a terra abaixo dele enquanto o inferno de chamas roxas que meu ataque havia criado era extinto com uma rajada de vento. Bem, porra, eu ri em uma mistura de excitação e preocupação enquanto olhava para o gigante na minha frente. Nem um único arranhão no bastardo, nem mesmo uma marca de queimadura manchou seu exterior de merda como resultado do meu ataque. Tenho que admitir que Zeref realmente sabe como construir seus brinquedos, ele os torna resistentes o suficiente para durar. Enquanto eu observava com admiração o demônio se livrando do meu ataque, Mavis apareceu de repente ao meu lado, seus olhos arregalados de pânico enquanto ela gritava. Adam, você deve recuar. Eu calculei mal quanto poder esse demônio teria. Essa criatura é poderosa demais para você enfrentar sozinho. Precisamos elaborar uma estratégia, uma maneira de dominar essa fera, e você não pode fazer isso sozinho. Meu rosto se iluminou quando me virei para Mavis, meus olhos selvagens de excitação. Eu sabia que Deliora provavelmente era mais forte do que eu, e seu poder me desafiaria, mas a questão é que eu aceitei esse desafio. Foda-se. Não me peça algo que você não faria. Mestre, você sabe que se fosse eu, estaria lá lutando contra ele mesmo que isso significasse sua morte? Ou estou errado? Os olhos de Mavis se arregalaram. Deliora, vamos lutar.
Gritei, e antes que Mavis ou eu pudéssemos dizer qualquer coisa, Deliora rugiu em resposta antes de avançar em minha direção. Respirando fundo, movi-me para trás do demônio com chumpo e balancei minha Zanpakuto, distorcendo o espaço ao redor do meu ataque, cortando as costas do demônio por inteiro. Desequilibrando-o, eu não conseguia cortá-lo, mas podia danificá-lo com minha lâmina, isso bastaria. Agora era tudo uma questão de quem cansava quem primeiro, essa batalha tinha se transformado em uma situação de guerra de atrito. Ponto de vista de Mavis Vermilion, eu não podia refutar os pontos de Adam, ele estava certo. Se fosse eu teria pulado para salvar os inocentes sem me importar com minha vida. Mas era tão errado que eu queria que ele fosse mais egoísta do que eu? Incapaz de encontrar as palavras certas para fazê-lo mudar de ideia, observei enquanto ele desaparecia de vista, reaparecendo atrás do demônio que cortava suas costas com um movimento rápido de sua lâmina. Adam foi movido pelo desafio que Deliora representava, seus olhos queimando, e suas mãos nunca largando a arma em suas mãos. De longe eu podia ouvir o som de sua lâmina colidindo contra a pele do demônio, enquanto Adam entrava e saía de vista, não deixando a besta descansar. Entretanto, a cada golpe bem-sucedido de Adam, mais rápidas as reações do demônio se tornavam. E não demorou muito para que Deliora fizesse seu movimento para contra-atacar, suas garras enormes cortando o ar com uma velocidade incrível. Vendo isso, Adam usou sua magia de velocidade, ou chumpo, como ele chamava, para evitá-lo, mas agora que Deliora havia encontrado um ritmo, o demônio era implacável. O demônio rugiu, golpeando Adam para a esquerda e para a direita, sua velocidade aumentando a cada golpe, forçando Adam a continuar evitando seus golpes. Antes que de repente a besta mudasse sua abordagem, abrindo a boca e liberando uma enorme rajada de fogo em direção a Adam na queima-roupa. Desta vez, porém, Adam não se esquivou, e seu corpo foi jogado para trás violentamente, caindo no ar enquanto ele colidia contra vários prédios e escombros. Seu corpo caiu no chão, criando uma cratera escaldante. Seu corpo agora estava machucado e quebrado, com sangue escorrendo de vários ferimentos. Por que ele não se esquivou? Murmurei, imediatamente percebendo o porquê. Grey estava na direção em que Deliora havia disparado aquela rajada. Sorrindo, Adam lutou para ficar de pé, com as pernas fracas e instáveis, enquanto Deliora se aproximava dele. Isso doeu muito, Adam abriu um sorriso enquanto o sangue escorria dos ferimentos em seu rosto e braços, mas apesar de tudo isso, ele apenas sorriu. Sua linguagem corporal mostrando um comportamento desafiador, um testamento silencioso de que ele não seria derrotado sem lutar. Capítulo 37. Ponto de vista de Mavis Vermilion. Adam cambaleou para frente, sangue escorrendo pelo corpo, enquanto ele exibia um sorriso feroz e golpeava Deliora com sua espada. No entanto, diferente de antes, dessa vez seu ataque não fez nada e foi desviado da pele da fera com um som alto de trituração. Adam murmurou, movendo um pouco o ombro. Isso não fazia sentido. Deliora tinha sido afetada pela lâmina de Adam até agora, então por que a mudança repentina? Será que o peito dele tem uma defesa maior? Ou, poderia ser outra coisa? Adam tem algo estranho acontecendo. Gritei enquanto olhava para Deliora com um comportamento frio e calculista. Prossiga com cautela até que eu analise o que está acontecendo. Se ele não ia escapar, eu poderia muito bem ajudá-lo da melhor forma possível. Assentindo, Adam se virou para Deliora que, vendo que Adam ainda estava vivo, rugiu, liberando outra rajada de fogo nele, fazendo Adam sorrir amplamente momentos antes do ataque colidir com ele em uma enorme explosão de fogo. Por quê? Por que você não se esquivou? Murmurei em choque e dor. Uma explosão o havia danificado a ponto de precisar de atenção médica, duas o matariam. A besta, presumindo que Adão estava morto, virou-se para continuar com sua destruição, apenas para experimentar um nível monstruoso e intenso de aura envolvendo todo o lugar. O demônio tentou se virar, no entanto, antes que este pudesse reagir completamente, ele foi recebido com um corte em seu corpo. O demônio cambaleou para trás com um rugido doloroso, seu peito foi aberto, deixando para trás um rastro de sangue ácido. Isso significa que Adam ainda está vivo. Quase como se confirmasse o que eu queria ouvir, Adam saiu da cratera que o ataque de Deliora havia deixado, a fumaça ainda rodopiando ao redor dele enquanto ele sorria. Ainda não consegue te cortar, hein? Com isso, Deliora berrou, o som de seu rugido sacudindo o chão ao redor, enquanto seus punhos colossais batiam no chão como uma besta enfurecida. Seu rosto estava contorcido de fúria, os olhos brilhando perigosamente enquanto ele batia os punhos no chão repetidamente. O demônio continuou a pisar e rugir, mostrando os dentes e sacudindo os punhos no ar com tanta ferocidade que me vi recuando em surpresa. Parecia quase impossível acreditar que tal abominação, uma que não tinha capacidade de pensar ou sentir como se tivessem se perdido em sua criação, estava furiosa como um maníaco sanguinário, não fazia sentido, ele não deveria sentir nada, mas sua raiva estava totalmente presente e inegável. Ponto de vista de Adam. Eu cerrei meu Zanpakuto, as pupilas dilatando enquanto eu lentamente avançava para o centro da cidade em direção à minha oponente mais formidável até então, Deliora. O demônio se elevou sobre mim, sua presença descomunal lançando uma sombra enorme ao meu redor, enquanto ele rugia de raiva, de dor. Um monstro sem pensamento, um ser de pura malícia. Respirando fundo, preparei minha Zanpakuto, apertando meu punho enquanto dava um passo à frente. Imediatamente o ar ao meu redor foi preenchido com o som do rugido imponente de Deliora, enquanto suas enormes garras cortavam o ar em minha direção, sua afiação brilhando ao luar enquanto desciam impiedosamente sobre mim.
Dando um passo à frente, empurrei minha Zanpakuto para bloquear seu ataque, aplicando o máximo de energia espiritual que pude em meu golpe. Nossos ataques colidindo em um choque de faíscas e sons estrondosos, enquanto em todos os lugares ao nosso redor, a terra tremia com a força de nossa luta. Não pude deixar de pensar que se houvesse algum espectador vendo isso, aposto que eles achariam isso uma visão cômica, ver a fera enorme e eu lutando ambos imóveis. Movendo-me acima da cabeça de Deliora, girei minha Zanpakuto para baixo com toda a minha força, enviando um poderoso golpe na fera no entanto. Como alguns momentos atrás, em vez de receber qualquer dano, a pele grossa do demônio absorveu o golpe. Isso não fazia sentido. Eu tinha usado mais poder do que eu tinha usado para cortar seu peito aberto, e ao invés de machucá-lo, não tinha feito nada? Talvez haja mais nele do que eu lembrava do anime. No entanto, antes que eu pudesse terminar esse pensamento ou analisar Deliora mais a fundo, senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto o demônio avançava em minha direção, movendo-se mais rápido do que nunca. Seu punho apareceu de repente a alguns centímetros do meu corpo, antes de me atingir como uma marreta, enviando ondas de choque de força por toda a cidade enquanto meu corpo era jogado para trás voando por vários prédios. Movendo meu corpo, caí com força no chão, rolando para ficar de pé enquanto lutava para recuperar o fôlego, meu corpo inteiro tremendo com o impacto. Ele estava mais rápido do que antes. Sua pele também estava ficando mais resistente. O bastardo estava evoluindo enquanto lutávamos. Essa era a maldição dele? Agora que penso nisso, sua maldição nunca foi mencionada na série. Não é como se ele tivesse tido a chance de mostrar todo o seu poder. Uro derrotou com um único golpe com sua concha de gelo, selando-o antes que ele pudesse mostrar completamente do que era capaz. Se o poder de sua maldição fosse de fato o poder da evolução, então eu poderia entender por que o demônio não tinha mente própria. O processo evolucionário era um sem lógica quando dissecado em seu estado mais básico, era movido por um instinto que era primitivo e indefinível. Em suma, nem sempre o processo evolutivo pendeu para o caminho do pensamento superior, mais do que nunca ele pendeu para outros caminhos evolutivos, considerando a capacidade de ter inteligência superior não necessária para a sobrevivência. Afinal, há uma razão pela qual apenas algumas espécies têm a capacidade de pensar no mesmo nível que os humanos, pelo menos neste universo. Concentrando minha energia, eu pulei para longe assim que Deliora avançou, esquivando-se por pouco de seu avanço. Suas garras afiadas estendidas e presas expostas brilhando ao luar. O ímpeto por trás de seu ataque o levou para frente, e eu usei isso a meu favor, girando acima dele e cortando para baixo com meu Zanpakuto, atingindo no mesmo lugar que eu tinha no começo da luta. Ele recuou com um impacto inesperado e cambaleou para frente, com sangue escorrendo do ferimento e os olhos brilhando para mim com raiva. Carruagem de trovão, ponte de uma roda giratória. Com luz, dívida e senseis. Bakudo #61. Rico Jokoro, eu disse, apontando meu dedo indicador para Deliora, enquanto uma faísca brilhante de energia amarela irrompeu da minha mão, rapidamente tomando forma de 6 raios finos que dispararam em direção ao meio do demônio na velocidade da luz, batendo nele, prendendo-o firmemente no lugar. Isso só vai segurá-lo por alguns segundos. Eu também posso aproveitar ao máximo. Sem perder tempo, saltei para frente. Meus pés mal tocando o chão enquanto usava chumbo para me mover ao redor da fera enquanto canalizava todo o meu poder para minha Zanpakuto. Eu empunhei minha Zanpakuto com toda a força que eu tinha, cada golpe cortando mais profundamente a pele de Deliora. Cada balanço cuidadosamente mirado nas feridas que eu tinha feito anteriormente no demônio antes que sua pele começasse a engrossar. Seus uivos de agonia ecoaram pela cidade, sacudindo a terra abaixo de nós até que os raios de luz ao redor da forma de Deliora começaram a piscar e escurecer. Vendo isso, eu pulei para trás tomando distância, vendo como com o rugido final, a luz que o mantinha no lugar se quebrou em 1 milhão de cacos e desapareceu de vista. Com seu olhar irracional, porém raivoso em mim, Deliora soltou um rugido ensurdecedor, sacudindo o chão com sua intensidade enquanto as fissuras floresciam ao redor dele e se espalhavam como rachaduras em um para-brisa, alargando a cratera sob seus pés em proporções gigantescas. Adam, como você já deve ter deduzido, Deliora tem o poder de evoluir, pelo menos parcialmente, disse Mavis, flutuando ao meu lado. Sua velocidade e durabilidade aumentaram exponencialmente desde que a luta começou, mas seu poder de ataque permaneceu praticamente o mesmo. Agora que penso nisso, sim. Não que ele precisasse aumentar seu poder de ataque, com o que ele tem, ele já me deixou na porra das cordas. Algum plano? Perguntei, com os olhos fixos em Deliora. Sim, notei que sua durabilidade e velocidade parecem vir em intervalos curtos. Quando ele abaixou a guarda, você cortou seu peito. Apenas para seu segundo ataque não fazer nada, explicou Mavis, encarando Deliora. Eu tenho um plano, mas para que funcione, vamos precisar de mais do que apenas nós, então espere meu sinal e mantenha-o ocupado pelo máximo de tempo possível. Amável. Eu sorri. Quem estou enganando? Apesar de confundido eu esteja, estou me divertindo muito. Sorrindo, virei-me para frente, observando Deliora atacar-me mais uma vez, com os olhos fixos na presa. Eu podia ver a raiva irracional nos seus olhos, uma besta selvagem determinada a destruir sem razão. Sem esperar que o demônio me alcançasse, desviei de seu avanço, usando chumbo para contornar seu corpo enorme, chegando perto o suficiente para golpear meu Zanpakuto no ferimento de seu peito. O demônio uivou de dor e angústia, o som ecoou nos penhascos ao redor, e eu podia dizer que sua fúria havia aumentado, intensificando seus ataques a ponto de eu nem mesmo ver seu próximo golpe. Incapaz de perceber o movimento de Deliora, senti toda a força do seu golpe quando ele me jogou no chão, minha Zanpakuto caindo da minha mão, enquanto eu ofegava por ar, lutando para recuperar o fôlego enquanto Deliora se aproximava de mim, seus dentes arreganhados em um rosnado cruel. Adam, mundo interior, ponto de vista. Adam, a voz do meu Zanpakuto ecoou em minha mente, enquanto de repente me encontrava dentro do meu mundo interior.
Por que estou aqui? Perguntei enquanto examinava a área, o gosto acre de sangue cobrindo minha língua. Limpei meu lábio e minha mão saiu manchada de vermelho. Se você continuar assim, você vai morrer. Você ainda não liberou verdadeiramente meu poder. Você busca a emoção da batalha, mas é cego para sua própria hesitação por trás de seus ataques. Essa hesitação é seu maior inimigo, não a besta diante de você. Zan Ryuzuki apareceu em uma explosão de luz brilhante, seu longo cabelo negro caindo em cascata sobre seus ombros enquanto ela olhava para mim. Do que você tem medo? Do que tenho medo? Murmuro para mim mesmo, olhando para Zan Ryuzuki. Zan Ryuzuki respondeu antes que eu pudesse falar novamente: você duvida de si mesmo. Você duvida do meu poder. Abandone essas dúvidas, Adam. Abandone sua hesitação. Somente encarando para frente, inabalável e inflexível, você pode esperar ter sucesso. Recue e você falhará. Continue hesitando e você morrerá. Eu não estava hesitando, estava? Se eu fosse, não teria tentado lutar contra o demônio. Se eu realmente duvidasse do meu poder, teria corrido quando Mavis me disse para correr. Não estou hesitando, respondi com firmeza. Você não é? Zan Ryuzuki disse, seus olhos fixos em mim. Quando você me usou para atacar o demônio, nenhuma vez o pensamento de cortá-lo ocorreu a você e em vez disso, você estava mirando em machucá-lo, e nós o machucamos. Ela estava certa. Em nenhum momento imaginei minha lâmina cortando completamente o corpo de Deliora. Na minha mente só machucar era possível. A ideia de matá-lo com um golpe parecia simplesmente impossível. Os olhos de Zan Ryuzuki perfuraram os meus, sua voz baixa e quase hipnótica. Nossa lâmina só exibe dúvida a cada golpe que você dá, ela disse. Uma lâmina afiada pela dúvida pode realmente cortar alguma coisa? Ela pode conquistar o inimigo? Não, não pode. Mande-me de volta, tem um demônio para matar, eu disse, e dessa vez, eu apagaria todos os vestígios de hesitação de dentro de mim, dessa vez. Eu atacaria Deliora e o mataria. Ponto de vista de Adam. Meus olhos se abriram, e eu olhei para cima para ver o rosto determinado de Lilia enquanto ela me carregava apressadamente para longe da cratera profunda no chão, criada pela força do último golpe de Deliora em mim. Olhando por cima do ombro de Lilia, vi Ur parada entre nós e Deliora, com uma aura gelada ao redor de si, enquanto ela encarava o demônio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Foda-se o cânone. E foda-se isso. Sem hesitar, pulei do ombro de Lilia e saltei pelo ar, meus pés apontados diretamente para as costas de Ur. A força do meu chute combinada com o fato de que ela não esperava isso, a fez bater em uma janela aberta no prédio próximo, efetivamente interrompendo seu feitiço suicida. Adam-sama. Lilia gritou em choque e alívio. Que diabos era aquela pirralha? A voz de Ur era um estalo agudo enquanto ela colocava os punhos nos quadris e me encarava de dentro do prédio para onde eu a havia chutado. Eu posso te perguntar o mesmo. Você quase se matou com esse feitiço. Eu respondi, chutando uma pedra em sua direção, apenas para uma rajada de vento frio congelar a pedra em pó antes que ela a alcançasse. Certo, porque quase morrer sem fazer nada teria sido melhor. Ur gritou de volta, caminhando em minha direção com um olhar furioso. Minha respiração ficou embaçada pelo ar frio ao redor de Ur, dei um passo à frente e invoquei meu Zanpakuto. Eu não morri, então chupe um pingente de gelo. Ur cerrou os punhos e cuspiu as palavras, suas bochechas corando e um dos olhos tremendo. Você não morreu porque eu te salvei. Eu me virei para encontrar seu olhar enquanto Deliora começou a uivar, seu rugido reverberando pela cidade em uma exibição assustadora. Olha, eu disse, tentando convencê-la de seu plano suicida. Tenho certeza de que podemos matar esse demônio sem que nenhum de nós morra. Então, você está disposto a não morrer? Ur estreitou os olhos e examinou minha figura desgrenhada. Preocupação enrugou sua testa enquanto ela observava os cortes profundos, os vários hematomas e o sangue seco que ainda grudava na minha pele. Você parece uma merda. Machucante, mas justo. Eu sei. Ur olhou para mim com seus profundos olhos negros, sua testa franzida em confusão e algo mais. Por que você se importa se eu vivo ou não? Ela perguntou, sua voz tensa. Ofereci minha mão a ela, manchada de sujeira e suor, e manchada com sangue fresco, enquanto um sorriso terno se abria em meu rosto. Vamos fazer um acordo, se sobrevivermos a isso eu te digo, acordo? Ur suspirou em derrota, voltando sua atenção para Deliora. Tudo bem, não acredito que estou fazendo a vontade de uma criança, mas foda-se, vamos lutar contra o demônio. Apenas lembre-se de que você fudeu com a maneira mais fácil de sair dessa. Você vai me agradecer depois. Gritei sumindo de vista e executando o chumpo para quase instantaneamente diminuir a distância entre mim e Deliora. Dessa vez carregando mais determinação na minha lâmina e um aliado do meu lado. Capítulo 38. Ponto de vista de Adam. Eu teci meu caminho através dos prédios quebrados e paredes de pedra rachadas. As sombras do céu noturno me cobrindo enquanto eu usava chumpo para pular rapidamente de um lugar para o outro. Minha mira estava fixada na figura iminente de Deliora à distância. Eu tinha quase um minuto antes de não poder mais continuar. Os ferimentos que eu tinha sofrido já estavam começando a sobrecarregar meu corpo. Era simplesmente uma questão de tempo antes que meu corpo desligasse. Eu tinha que acabar com isso agora. Ur, limite a área dele. Eu berrei enquanto pisava atrás de Deliora. Minha forma vagamente entrando em foco antes de desaparecer rapidamente de novo enquanto eu me movia para o lado direito do demônio. A do hashtag 33. Sokatsui. Com isso, chamas azuis começaram a descarregar da palma da minha mão na forma de uma poderosa torrente de energia azul surgindo em direção à minha Deliora, desequilibrando o demônio.
É melhor que esse não seja todo o seu plano. Ur gritou seu tom mostrando sua dúvida, enquanto ela começava a trabalhar. Seus dedos mergulharam no ar e uma névoa fria encheu a cidade inteira, enquanto formações brilhantes e translúcidas de gelo começaram a se formar ao redor da área do demônio, lentamente diminuindo seu espaço. Eu sorri e pulei para trás quando o punho de Deliora veio em minha direção, desaparecendo em um borrão de movimento. Não é, eu gritei, observando enquanto Ur continuava a limitar mais e mais a área de Deliora, tornando mais difícil para o demônio se mover livremente. Meu plano não era nada extraordinário. Eu simplesmente colocaria tudo o que tinha em um único ataque e para garantir que o demônio não se esquivasse ou algo assim, eu precisava limitar seus movimentos. E Ur estava garantindo isso. Esperando Ur terminar sua parte, continuei me movendo, meus pés mal tocando o chão enquanto eu me movia para frente e para trás. Sempre um passo à frente dos golpes de Deliora, enquanto este balançava seus punhos descontroladamente, acertando nada além do ar, enquanto meu corpo desaparecia e aparecia a cada movimento que eu fazia. De repente, senti a temperatura cair, gelando meus ossos, e reagi saindo do caminho. A voz de Ur ecoou enquanto ela gritava a Ice Mac, Rose Garden. Ela bateu palmas e uma rajada de gelo começou a se formar no ar ao redor de Deliora, criando um enorme jardim de rosas de gelo, um que estava conectado a todo o gelo que ela havia criado ao redor. Isso vai segurá-lo por alguns segundos. Eu sorri, agora ou nunca. Fechei os olhos, inalei profundamente e foquei no zumbido do meu batimento cardíaco. Visualizei-o reunindo minha Reiatsu do ar, puxando o ar a cada batida e enviando o ar pelo meu corpo até que minhas células estivessem vibrando com energia. Senti como se eu fosse uma mola bem enrolada, que poderia ser liberada a qualquer momento e enviar ondas de choque de poder em todas as direções. Alinhei meu corpo com a imagem mental da minha Zanpakuto, convocando toda a minha energia espiritual para a lâmina. E pouco a pouco, senti o poder por trás do meu ser espiritual percorrer minhas veias e entrar na minha Zanpakuto, e a lâmina tremeu, enquanto a prisão gelada que prendia Deliora em suas garras começou a rachar. Sem dúvida, sem hesitação. Em uma rápida e silenciosa explosão de poder, eu balancei minha Zanpakuto para baixo no demônio abaixo de mim com toda a minha força. A lâmina corta o ar, deixando para trás um rastro de energia que crepita com poder antes de enviar uma onda translúcida de poder em direção ao demônio. A força por trás do golpe é tão grande que parece dobrar o próprio tecido do espaço ao nosso redor, deformando os prédios e tudo mais ao redor, antes que em um instante, sem um único som Deliora, o demônio da destruição, seja cortado em dois, quebrando sua prisão de gelo antes que ambas as partes de seu corpo caíssem no chão com um baque nauseante enquanto a força do golpe continuava passando por ele, enviando ondas de choque que ondulavam para fora, destruindo prédios e destruindo a terra. Eu fiz isso. Sorri, sentindo uma sensação de satisfação com o que havia conquistado. Mas enquanto eu me deleitava com minha vitória, de repente senti cada dor em meu corpo irromper em sua expressão máxima enquanto minha visão começou a ficar turva. Eu finalmente tinha chegado ao meu limite. E agora eu estava em queda livre do céu. Mas mesmo enquanto eu despencava em direção ao chão, eu não conseguia deixar de sentir uma sensação de paz. Ponto de vista de seu Milkovich. O pirralho tinha feito isso. Ele tinha matado Deliora, cortando o demônio em dois ao longo da cidade inteira com um único golpe de sua lâmina. Ele fez isso, murmurei observando o cadáver de Deliora quando, de repente, vi o corpo do pirralho caindo do céu como uma pedra. Merda, xinguei e sem hesitar corri para frente, usando tudo à minha disposição para alcançá-lo a tempo. No entanto, quando eu estava prestes a alcançá-lo, notei que sua rápida descida tinha começado a vacilar. O ímpeto por trás de sua queda tinha parado, pois ele agora estava pendurado no ar como um balão suspenso e parado. Agarrem-no, gritou a companheira do pirralho Lilia com os braços estendidos enquanto uma luz azul brilhante emanava de suas palmas e cercava o garoto, suspendendo-o no ar. Eu assenti, criando uma escada de magia de gelo para alcançar o pirralho antes de gentilmente pegá-lo em meus braços. Peguei ele. Descendo as escadas, seguro o pirralho ferido em meus braços, seu corpo sangrando muito devido a vários ferimentos. Enquanto eu olhava para ele, não pude deixar de me perguntar como ele ainda estava vivo. Os ferimentos que ele sofreu eram graves, e foi honestamente um milagre que ele tenha conseguido aguentar tanto tempo, lutando no nível que ele demonstrou. Cerrei os dentes. Não vou deixá-lo morrer. Ele salvou minha vida, e agora farei tudo o que estiver ao meu alcance para mantê-lo vivo, para garantir que ele possa se reunir com sua família. Devo isso a ele. Primeiro, eu precisava encontrar ajuda, assistência médica, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo com sua situação. Precisamos ir rápido para a cidade mais próxima. Gritei para seu companheiro que assentiu em resposta. Ele precisa de atenção médica. Estou bem, só preciso de um suco de laranja e alguns band-aids, o pirralho murmurou em um tom despreocupado, apesar dos ferimentos em seu corpo. Ele teve sorte de estar tão ferido porque, do contrário, eu chutaria sua bunda estúpida por fazer piadas como essa. Cerrei os dentes e disse, calha a boca, mas as palavras saíram tarde demais. Seus olhos já estavam vidrados, e ele caiu sobre meus braços, os últimos resquícios de ar escapando de seus lábios antes que ele escorregasse para a inconsciência. Ponto de vista de Mavis Vermilion. Eu tinha assistido com horror enquanto o corpo de Adam era espancado e machucado pelo poderoso demônio Deliora. Eu tinha visto seu sangue vazar através de suas roupas rasgadas e no chão, e seus olhos escurecerem com fadiga. Mas apesar de tudo isso, ele seguiu em frente, determinado a enfrentar o demônio de frente. Eu o vi vencer contra todas as probabilidades.
Eu o vi demonstrar uma força que ia além do que eu imaginava ser possível nele. Eu simplesmente não tinha palavras para expressar meu choque com tudo. Ele realmente matou o demônio? Gray murmurou, sua voz trêmula de descrença e urgência enquanto fazia a pergunta. Ur permaneceu imóvel, seu rosto marcado pela preocupação enquanto olhava para o corpo imóvel de Adam, as bandagens brancas contrastando fortemente com sua pele pálida. Gray observou seu professor, seus olhos implorando por uma resposta. Leon estreitou o olhar e bufou, cruzando os braços desafiadoramente. Não seja tolo, Gray. É óbvio que nosso mestre foi quem derrotou a besta, ele disse, com descrença em seu tom. Ele simplesmente não conseguia acreditar que um garoto apenas alguns anos mais velho que ele pudesse derrotar o poderoso demônio Deliora. Não o culpei por não acreditar em tais alegações, até eu estava lutando para entender o fato de que Adam tinha conseguido aquela vitória. Eu sabia que Adam era forte, mas nunca imaginei até que ponto. Ur lentamente deu um passo para trás, seu olhar se movendo entre Leon e Gray, os olhos do primeiro arregalados e os do último estreitados. Foi ele, ela disse, sua voz baixa e calma. Eu não matei o demônio. Ele matou. Os olhos de Leon se arregalaram em descrença enquanto ele olhava de seu professor, Ur, para o ferido Adam em choque total. Ele mordeu o lábio inferior e balançou a cabeça, sua voz um sussurro. Impossível. Ur soltou uma risada baixa, sua cabeça balançando quase imperceptivelmente, enquanto seus olhos brilhavam com diversão. Eu sei que é difícil de acreditar, garoto, mas essa é a verdade. Tudo que eu fiz foi desempenhar o papel de suporte naquela luta. O pirralho foi quem matou Deliora, não eu. Gray ficou congelado. O único som em sua mente era o bip agudo dos monitores ao redor. Seu olhar estava completamente fixado no corpo de Adam em uma mistura de choque e descrença. Sua mente incapaz de entender o que seu professor estava dizendo enquanto suas pernas tremiam abaixo dele. Os olhos de Leon se arregalaram e ele cambaleou um passo para trás, sua boca aberta. Ele olhou para Ur, incapaz de acreditar no que tinha acabado de ser dito. Isso significa que ele é mais forte que você? Ele perguntou em um sussurro fraco. Ur soltou uma pequena risada, o som reverberando nas paredes do quarto do hospital enquanto ela passava a mão pelo cabelo. Sim e não, ela começou pensativamente, dando uma olhada para Adam. Seu poder mágico é certamente maior que o meu, mas há muito mais no poder de um mago do que apenas isso. Observei o mago que fazia Gelo suspirar e dar um passo para trás. Leon franziu a testa enquanto tentava entender as palavras de Ur. O que isso significa? Significa que o pirralho tem um soco maior do que eu, Ur riu divertido. É verdade que estou bem enferrujado, já que minha luta com Deliora foi minha primeira luta em anos, mas ainda assim, o garoto conseguiu fazer o que eu não teria conseguido fazer a menos que estivesse em ótimas condições. Leon permaneceu em silêncio. Mesmo em sua melhor condição, estimei que ela teria alguma dificuldade em lidar com Deliora. Talvez não tantos quanto Adam, graças à sua experiência, o que acrescenta muito à luta geral, mas ainda assim há problemas suficientes para fazê-la recuar, e talvez até mais. Antes que eu pudesse continuar com esse raciocínio, a porta se abriu e Lilia entrou no quarto do hospital, seu olhar rapidamente se concentrando em Ur antes de se mover para Adam, examinando seu corpo deitado na cama do hospital antes de finalmente quebrar o silêncio com sua pergunta suave e urgente. Como ele está? Os médicos dizem, e eu cito, que não temos a mínima ideia de como o garoto é tão resistente. Ur cruzou os braços e seu olhar se alternou entre Lilia e Adam. Lilia riu baixinho. Quanto à sua condição, eles disseram que ele se recuperará totalmente e que além de algumas cicatrizes aqui e ali, ele ficará bem. Ur continuou, soltando uma risada suave. Eu sorri. O futuro da Fairy Tail estava se tornando cada vez mais interessante. Ponto de vista de Gildads Clive. Quando soube que o pirralho tinha assumido a missão de matar um monstro que estava devastando as cidades do norte de Char, não pensei muito nisso. Estava confiante de que ele tinha força para enfrentar qualquer monstro. No entanto, essa confiança logo foi abalada quando ouviu o que o monstro havia feito com as guildas do norte. Várias guildas foram extintas. Dezenas de magos mortos por um único ser. Com isso, minhas preocupações com a segurança do pirralho aumentaram. E não ajudou que Kana começou a chorar quando ouviu a notícia, implorando para ir salvar seu irmão mais velho. Ao ver que minha linda princesinha me pedia com tanto fervor para salvar a pirralha, fiz o que qualquer pai que ama sua filha mais do que a própria vida faria. Parti em uma jornada pessoal para resgatar a pirralha. Sem perder tempo, corri para Ishar com o coração batendo forte, indo até o último lugar onde o demônio foi visto. No entanto, quando cheguei, o que encontrei me chocou mais do que eu esperava. Envolvida em um silêncio assustador, a cidade onde o demônio foi visto pela última vez estava em ruínas, a maioria dos prédios desmoronavam ao redor, e o cadáver do demônio jazia sem vida e dividido no centro da destruição. Meus olhos seguiram a destruição deixada pelo rastro de Adam, a maneira como sulcos profundos cortavam o chão, criando uma linha quase perfeita na terra empoeirada entre duas partes da cidade. Um corte profundo no túmulo do demônio, que se estendia de um lado a outro da cidade, um lembrete visível do que Adam havia realizado com seu ataque mágico. Ele tem um papel de Fairy Tail, sim, eu ri, e minha risada ecoou pelos prédios destruídos, ricocheteando nas paredes em ruínas e nos cacos de vidro. Por mais alguns momentos, examinei a carnificina deixada pela batalha de Adam, confirmando que o pirralho não estava em lugar nenhum, então, vendo isso, parti para procurá-lo. Se ele tivesse conseguido matar o monstro e ainda assim não tivesse voltado para a guilda ou mesmo nos procurado, então eu sabia que essa batalha tinha cobrado seu preço dele. Com isso em mente, naveguei até a cidade mais próxima, uma movimentada cidade de inverno com caminhos de paralelepípedos, cheia de rostos ansiosos de todas as idades e o barulho distante de carroças e cavalos. Quando cheguei, a magia no ar era palpável, e eu podia sentir o poder do pirralho emanando por perto, enfraquecido, mas ainda presente.
Isso não era tudo. Eu podia sentir outros espalhados ao redor dele, seus poderes como vagalumes brilhantes voando ao redor dele. Uma das presenças que eu estava sentindo era forte. Os outros nem tanto. Tendo sua localização já determinada, me movi, chegando logo ao hospital da cidade. Meus passos ecoaram pelo corredor salpicado de sol enquanto eu marchava em direção ao quarto do pirralho. Eu tive que nocautear o médico que bloqueava meu caminho, gritando algo sobre apenas membros da família. Não consigo lembrar. Tudo o que sei é que eu passei por mais 2 médicos antes de finalmente encontrar um disposto a me levar até o quarto. Eu irrompi no quarto do hospital, a porta de madeira se estilhaçando das dobradiças com meu chute. Meu olhar imediatamente se fixou na cama no canto, onde encontrei o corpo imóvel de Adam coberto por bandagens brancas. Ao seu lado, havia uma mulher de cabelos curtos e 2 crianças pequenas que estavam agarradas ao seu lado. A mulher que me viu plantou os pés firmemente no chão, os braços cruzados firmemente na frente dela. Seu olhar se fixou em mim enquanto ela questionava agressivamente: "Quem diabos é você?" Ela deu um passo intimidador para frente, cortando meu caminho até Adam. Sua postura era inflexível. Eu podia sentir seu poder mágico se preparando para a batalha se necessário. Eu também podia dizer que ela sabia que eu era mais forte do que ela pelo jeito que ela olhava para mim, mas ela estava determinada a proteger o pirralho de mim, apesar de saber muito bem que suas chances contra mim eram 0. Levantei minhas mãos em sinal de rendição e sorri, tentando evitar que a situação piorasse. Não precisa brigar, só vim aqui para ter certeza de que meu pirralho está bem. Os olhos da mulher se estreitaram enquanto ela me examinava da cabeça aos pés antes de soltar um bufo. Ele é seu filho? Isso explica muita coisa. Ele não é. Eu também posso assumir a piada. Não é como se eu não pudesse dizer não agora. Cana ama a criança, e minha doce Cordélia também, então foda-se. Dei um largo sorriso e estendi a mão calejada. Gildarts Clive, prazer em conhecê-lo. Milkovich, respondeu, pegando minha mão e apertando-a. Capítulo 39. Ponto de vista de Adam. Acordei, sentindo minhas pálpebras pesadas. Bocejando, apertei os olhos na luz dourada da manhã que entrava pela janela do quarto em que eu estava escondido durante meu tempo inconsciente. Respirando fundo me movi, e cada músculo gritou de dor enquanto eu o fazia, o calor dos cobertores ao meu redor ainda grudado em mim. Superando a dor, sentei-me, notando o cheiro familiar de ervas e pomadas que pairava no ar, percebendo imediatamente que estava na casa de Porliuzica. O rangido alto da porta interrompeu meus pensamentos, e rapidamente movi minha cabeça para ver Porliuzica, sua figura preenchendo a porta, e suas mãos segurando um frasco de aparência estranha. Seus lábios estavam apertados e seus olhos se estreitaram enquanto ela me encarava. Finalmente acordou o pirralha, ela disse e entrou no quarto. Pisquei e olhei para o meu corpo, vendo a maior parte dele coberta por uma gaze grossa, ocupando a maior parte dos meus braços, pernas e tronco. Puta merda, eu tinha levado uma surra. A voz de Porliuzica estava pesada de decepção enquanto ela mancava pelo quarto até minha cabeceira. Ela me olhou de cima a baixo, sua boca repuxada em uma linha apertada de desaprovação. Eu pensei que você tivesse mais bom senso do que a média dos membros da Fairy Tail, ela disse, balançando a cabeça com um bufo. Mas acho que eu estava errada. Você é tão idiota quanto o resto, talvez até mais. Bom, isso é simplesmente doloroso. Mas agora que penso nisso não é totalmente sem razão. Eu lutei contra Deliora como Kenpachi faria, mas não completamente. Eu estava animado e assustado, emocionado e preocupado. Não era a primeira vez que algo assim acontecia, era apenas a primeira vez que eu me machucava gravemente por causa disso. Primeiro com Gildarts durante os julgamentos, depois com Irene se sentindo brava por eu não ter conseguido lutar com ela, ou minha luta com o Deus, e agora, Deliora. Eu não tinha problemas em ser lógico fora de uma luta, ou quando meu inimigo era mais fraco que eu, mas quando eu estava enfrentando alguém mais forte que eu ou no meu nível. Eu tinha dificuldade em manter a cabeça no lugar. Aqui, a voz de Porliuzica cortou a estática dos meus pensamentos enquanto ela enfiava um pequeno frasco de vidro em minhas mãos. O líquido âmbar pálido borbulhava e borbulhava sob uma fina camada de névoa enquanto ela gesticulava para que eu o bebesse. Graças ao cheiro terrível que o frasco estava emitindo, não pude deixar de sentir uma pontada de apreensão ao destampá-lo. Mas segui suas instruções e torci o nariz antes de engolir relutantemente o líquido fétido e agora com gosto ruim. Fiz uma careta, estremecendo enquanto o remédio descia pela minha garganta, suprimindo a vontade de vomitar, e murmurei uma prece áspera para que o gosto passasse logo. As mãos murchas de Porliuzica pegaram o frasco vazio das minhas. É esse o gosto de estar doente, ela disse, com o mais leve traço de diversão em sua voz. Não é esse o gosto de estar doente. Isso tinha gosto de morte, mas pior de alguma forma. Agora vá embora, Porliuzica disse rispidamente, apontando para a saída com uma vassoura que ela havia tirado do nada. Eu terminei seu tratamento e quero que você vá embora antes que eu quebre seus ossos de novo. Agora seus olhos brilharam com raiva. Assenti e cuidadosamente saí da cama para evitar qualquer dor, apenas para descobrir que não havia quase nenhuma, a ponto de quase pensar que devia ter imaginado a dor lancinante que havia me atravessado alguns momentos antes. O que diabos havia naquele frasco? Talvez o gosto tenha afastado a dor. Eu quase não sinto dor, murmurei, olhando para ela. Com isso, o rosto enrugado de Porliuzica se contorceu em uma carranca e seus olhos brilharam de raiva, enquanto ela balançava um dedo torto para mim e acenava sua arma de escolha, sua vassoura, em minha direção. Vá embora! Eu ri do comportamento da velha Tsundere enquanto saía cambaleando da pequena cabana de madeira, desviando comicamente dos ataques da velha, que ela não estava realmente tentando atacar.
Fora de sua casa, a floresta estava quieta, exceto pelo farfalhar ocasional de folhas e o grasnar distante de corvos. O sol estava se pondo, lançando um brilho laranja quente sobre as árvores. Respirei fundo o ar fresco da noite e senti uma sensação de paz tomar conta de mim. Hora de voltar para casa. Talvez eu tire 1 ou 2 semanas só para relaxar. O sol batia forte na minha cabeça quando saí da floresta, e protegi meus olhos dos raios brilhantes que atingiam meu rosto enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Magnolia Town, passando por carruagens e carroças enquanto abria caminho por entre as massas de pessoas, apressando-me em direção à guilda. Eu queria que todos soubessem que eu estava bem antes de ir para casa. Especialmente a pequena Cana. Não só eu gostava da garotinha, mas também não queria imaginar o que Gildates faria se eu a deixasse se preocupar, estremecendo com esse pensamento. Empurrei as pesadas portas da guilda e fui recebido pelo cheiro de cerveja e pelo aroma saboroso de comida cozida enquanto meu olhar varria a sala com painéis de madeira suja, avistando um grupo de rostos familiares sentados ao redor da taverna. Acenando ao redor, meu olhar rapidamente se fixou na porta do escritório do mestre da guilda, e eu corri pela sala lotada, desviando e passando por entre as garrafas que voavam pelo ar ou cadeiras quebradas, enquanto a guilda continuava sua briga diária, trocando socos e provocações. Finalmente fora do alcance da briga, fui até o escritório de Makarov e ao chegar lá, pude ouvir o som abafado de vozes vindo do outro lado da porta. Não familiarizado com o poder mágico de quem quer que o mestre estivesse falando, alcancei a maçaneta e lentamente empurrei a porta para abri-la, conforme as vozes ficavam mais altas. Assim que entrei, avistei Makarov em sua mesa com um largo sorriso enquanto conversava com a mulher que a princípio não reconheci, mas logo percebi que era Ur. Você está aqui? Eu não esperava por isso. Enquanto eu ponderava por que Ur estava aqui, Makarov levantou os olhos da cadeira, olhando para mim com um largo sorriso se espalhando pelo rosto. Adan, ele rugiu pulando para sua mesa. Eu estava esperando por você. Com isso, Ur virou a cabeça e um leve sorriso dançou em seus lábios. Ela cruzou os braços sobre o peito e arqueou uma sobrancelha enquanto dizia, finalmente decidiu acordar, hein? Eu assenti lentamente. Tenho que admitir que não esperava ver você aqui, eu disse, minha voz saindo com um tom óbvio de surpresa. Makarov sorriu, abrindo bem os braços e estufando o peito minúsculo. Seus olhos brilharam maliciosamente enquanto ele apontava o dedo para Ur. Bem-vindo ao mais novo membro da nossa família, Ur Milkovich. Quanta coisa eu tinha perdido enquanto estava inconsciente. Os olhos de Ur brilharam com minha expressão enquanto ela sorria. Eu estava ficando enferrujada, e o velho me ofereceu uma vaga na guilda, então eu disse por que não. Eu ri sem jeito e troquei meu peso de um pé para o outro, enquanto coçava a parte de trás do meu pescoço. Bem-vindo à família nesse caso. Eu me pergunto se a entrada de Ur significava que Leon e Grey também estavam entrando. Os lábios de Ur se curvaram em um pequeno e terno sorriso quando ela respondeu. Eu não fui a única, Grey também se juntou. Seu olhar se desviou para o horizonte, seus olhos brilhando com o pensamento nele. E Leon? E Leon? Perguntei, e Ur suspirou cruzando os braços. O pirralho disse que decidirá mais tarde, algo sobre ter certeza antes de tomar uma decisão, disse Ur, balançando a cabeça enquanto ria entre os braços cruzados. De alguma forma, isso parece algo que faz parte do caráter de Leon. Mesmo que eu não me lembre de nada específico sobre ele, ainda assim parece certo. Bem, boa sorte para ele nisso, respondi, imaginando como a guilda ficaria no futuro graças à minha intervenção. Já que novos rostos estavam sendo adicionados ao elenco, a voz de Makarov interrompeu meus pensamentos, me trazendo de volta ao presente. Só para o caso de você estar se perguntando, ele disse, interrompendo meu devaneio. Você foi pago integralmente pelo trabalho, e eles até adicionaram um bônus por concluí-lo tão rápida e eficientemente. Depois de taxas e comissões, você tem um total de 8.900.987 joias. Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando enquanto observava minha expressão mudar de curiosidade para deleite. Isso é muito dinheiro. Mesmo depois de dar a Lilia sua parte, ainda me restaria muita coisa. Falando da parte da Lilia. Respirando fundo, meu olhar se voltou para Ur, e limpei minha garganta enquanto me lembrava de sua parte na morte de Deliora. Isso me lembra, Ur, você me ajudou na minha luta contra Deliora. Então, se quiser, posso lhe dar parte da recompensa, é justo. Com isso, Ur fechou os olhos e seus lábios se pressionaram em uma linha fina, enquanto sua cabeça se movia de um lado para o outro em uma demonstração de recusa veemente. Absolutamente não, ela disse, sua voz suave, mas firme. Pirralho, se não fosse por você eu teria morrido. Você me impediu de usar meu feitiço mais forte que, além de parar Deliora, teria acabado com minha própria vida. Então, obrigada, mas não, a recompensa é toda sua. Suspirei, olhando para ela. Eu teria tentado argumentar, mas percebi que Ur era o tipo de pessoa que, quando tomava uma decisão, era mais fácil seguir o fluxo em vez de discutir. Muito bem, respondi. Depois de forçar Lilia a aceitar uma porcentagem da recompensa. O que, a propósito, não foi nada fácil de conseguir, já que ela não acreditava que tinha me ajudado em nada naquele trabalho, dizendo que se alguma coisa, Ur era quem merecia o dinheiro, não ela. No final, consegui convencê-la a aceitar o dinheiro dizendo que se ela não tivesse me segurado enquanto eu estava caindo com seu poder, eu estaria em pior estado, mas mesmo assim foi difícil convencê-la. Com isso resolvido, fui até o meu prédio, chegando rapidamente ao meu andar, onde me atrapalhei com as chaves antes de finalmente abrir a porta. Uma vez lá dentro, em vez de silêncio, fui recebido pela visão de Cordélia e Cana andando pela minha cozinha de costas para mim, o cheiro de alho e azeite de oliva flutuando no ar, enquanto Cordélia cortava algo com Cana a observando com admiração. Como eles entraram?
Kana foi a primeira a me notar enquanto ela se virava, seus olhos brilhando de excitação, antes de correr em minha direção, jogando seus bracinhos em volta da minha cintura. Irmão mais velho, ela gritou entre risadinhas, sua voz aguda soando com alegria absoluta. Sorri e retribuí o abraço. Com isso vi Cordélia se virar e sorrir carinhosamente enquanto observava sua garotinha me abraçar. Espero que não se importe, mas durante sua ausência, temos vindo para limpar e arrumar um pouco regularmente. E quando recebi o aviso de que você acordaria hoje, decidi cozinhar algo para você. Isso explica porque eles estão aqui, mas não como chegaram aqui. Mas considerando que Gildartes provavelmente estava envolvido em ambos os casos, posso entender perfeitamente como. Além disso, não me incomodou que eles estivessem ali, eu estava curioso, mas não o suficiente para investigar o assunto. Não se preocupe, eu não me importo nem um pouco, respondi, enquanto estendia uma das mãos e passava meus dedos carinhosamente pelos cabelos de Kana, que ainda me abraçavam com força. Eu não sabia do que você gostava, então estou fazendo um dos pratos favoritos de Gildartes, um prato simples de macarrão à carbonara, Cordélia respondeu, e puxou as cordas do avental esticadas em volta da cintura, suas mãos habilmente ajustando o nó na parte de trás do pescoço, antes de voltar sua atenção para o fogão. Se você não gostar, pode me dizer, e eu posso preparar outra coisa sem problemas. Não era meu prato favorito, mas eu com certeza gostava de um bom e velho prato de carbonara. Não se preocupe, eu também adoro carbonara, respondi, tentando manter o equilíbrio enquanto Kana se agarrava às minhas pernas, seus bracinhos entrelaçados em volta das minhas pernas, enquanto seu rosto se contorcia em um sorriso travesso e brincalhão. Forçando-me a arrastar os pés em direção à sala de estar, meus passos eram mais um gingado do que uma caminhada enquanto ela ria em minha camisa. Eu realmente poderia me acostumar com isso. Enquanto eu sorria, Gildartes chutou a porta do meu apartamento para abri-la, sua voz ecoando pelo lugar enquanto ele berrava, querida, eu comprei as bebidas. Sorrindo, ele cambaleou para dentro do apartamento e foi até a cozinha carregando 2 sacolas cheias de bebidas que continham várias bebidas, desde refrigerante simples até uma variedade de bebidas alcoólicas. Deixando de lado os reparos nas portas, eu realmente poderia me acostumar com isso. Capítulo 40. Ponto de vista de Adam. 3 meses após a morte de Deliora. Os meses seguintes aos eventos em Ishar foram tranquilos na maior parte do tempo. Como eu havia prometido a mim mesmo, tirei um mês de folga para recarregar as energias, visto que minha mente e meu corpo ainda estavam pesados com as consequências de tudo. Por outro lado, suponho que chamar de mês de folga foi um exagero, visto que a única coisa da qual eu estava tirando um tempo era aceitar qualquer trabalho. Eu ainda estava treinando e ajudando Lilia sempre que tive oportunidade. Mas eu estaria principalmente treinando. Mas nem tudo durante esse período foi treinamento rigoroso, houve alguns momentos de festividade aqui e ali que eu aproveitei bastante. Como, por exemplo, o aniversário de Kana. Gildartes não poupou despesas para esta ocasião alegre. Ele encheu a cidade inteira com uma colorida variedade de brinquedos e jogos de carnaval. Ainda me lembro do cheiro de algodão doce e pipoca enchendo o ar em cada canto. Infelizmente, para seu azar, em vez de amar, o rosto de Kana ficou uma máscara de horror enquanto ela olhava para a cena, percebendo em sua mente infantil o que aquilo significava. 3 dias inteiros de folia pela frente, 3 dias inteiros sob o olhar de todos. Embora fosse verdade, sua antipatia geral pela festa se devia principalmente ao fato de ela estar envergonhada pelo fato de Gildartes tê-la tornado o centro das atenções de toda a cidade, e não ao tema da festa ou aos presentes em si. Tomei a iniciativa de explicar isso a Gildartes, que prometeu fazer melhor no seu próximo aniversário. Falando sobre Gildartes, houve também seu casamento com Cordélia, ao qual compareci como padrinho do noivo ao lado de Makarov. Não vou mentir, fiquei um pouco surpreso quando Gildartes me pediu para ser seu padrinho ao lado do velho em seu casamento, mas eu simplesmente não consegui dizer não. Além disso, também houve o dia em que Kana se juntou oficialmente à guilda, e assim como em seu aniversário, seu velho comemorou com tudo. Em êxtase quando sua princesinha se juntou à guilda, Gildartes pendurou centenas de lanternas de papel entre os prédios de Magnólia e fez os músicos da cidade tocarem músicas alegres para celebrar a ocasião importante. Felizmente, desta vez a celebração durou apenas um dia. Esses pequenos acontecimentos fizeram o tempo passar mais rápido do que eu esperava, e num piscar de olhos, 3 meses se passaram desde a morte de Deliora. Tudo o que posso dizer é que a vida era boa em todos os aspectos. Estiquei-me no sofá, as almofadas gastas do meu sofá esquentavam minha pele. Mavis flutuou ao meu lado, seus olhos grudados nas páginas do livro em minhas mãos, um grosso tomo de literatura antiga que chamou sua atenção, e por isso eu tinha comprado. O único som na sala era o farfalhar ocasional do papel enquanto avançávamos pelas páginas e o tic-tac suave do relógio na parede sinalizando o passar do tempo. Era uma tarde preguiçosa de sábado e eu não tinha planos de sair. De repente, quando eu estava prestes a começar um novo capítulo, ouvi uma batida na porta, o que me pegou desprevenido, fazendo Mavis gemer de aborrecimento. Franzi a testa cansadamente, imaginando quem poderia ser, já que não estava esperando ninguém hoje. Apesar de tudo, para meu aborrecimento geral, levantei-me calmamente e fui em direção à porta. Deixando uma Mavis furiosa para trás, caminhei lentamente até a porta, os passos rangentes ecoando ao redor, antes de parar em frente à porta, sentindo uma poderosa assinatura mágica emanando do outro lado. Uma que veio de alguém que eu conhecia. Lachus. Agora que eu estava focando em sentir isso, eu podia sentir sua energia irradiando como um farol. E eu não pude deixar de sorrir, sabendo que ele tinha crescido tanto. Acho que ele deve ter vindo para lutar comigo. Sorrindo, abri a porta e vi Lachus de 13 anos, parado do outro lado, com os braços cruzados e os olhos fixos em mim. Já faz um tempo, acenei para ele. Os olhos de Lachus se estreitaram enquanto ele falava, sua voz firme e inabalável enquanto seu olhar segurava o meu com uma resolução de aço.
A última vez que nos cruzamos, você disse que eu teria que me tornar muito mais forte se quisesse ter uma chance contra você. Eu estava certo. Ele veio lutar comigo. Sim, assenti. Com isso, Lachus se levantou ereto, descruzando os braços, sua magia ondulando ao redor dele enquanto estalos de eletricidade escapavam de seus punhos cerrados. Vamos lutar. Muito bem, respondi, fechando a porta do meu apartamento atrás de mim, antes de sair com Lachus para encontrar um local melhor para nossa luta. Eu segui Lachus enquanto ele liderava o caminho para fora do meu apartamento e para as ruas de Magnólia. Nós andamos em silêncio, lentamente fazendo nosso caminho para uma planície vazia nos arredores da cidade. Conforme nos aproximamos da clareira, comecei a me perguntar como isso terminaria. A luta seria o ponto final que Lachus precisava? Isso tornaria tudo pior? Eu não sabia. Deixando esses pensamentos de lado, concentrei-me no que estava acontecendo agora, continuei caminhando, até que ambos paramos em extremidades opostas da planície. Um de frente para o outro, nossos olhos presos em um olhar fixo sem palavras enquanto a brisa dançava ao nosso redor, despenteando nossos cabelos e roupas. Lachus deu um passo à frente lentamente, suas botas triturando suavemente o cascalho abaixo delas enquanto o ar ao redor dele estalava com eletricidade. Ele quebrou o silêncio, perfurando com uma pergunta simples. Você está pronto? Respirei fundo e assenti. Sim, respondi, minha voz firme e estável. Assim que essas palavras saíram da minha boca, um brilhante clarão de luz iluminou a área com um estrondo alto e crepitante que ecoou pelo ar enquanto Lachus transformava seu corpo em um raio e disparava em minha direção. Sorri amplamente com os olhos focados enquanto girava meu corpo, bem a tempo de receber seu soco com a palma da mão aberta. O atrito por trás de seu golpe enviou um choque de vibrações pelo meu braço quando seu punho parou, forte e firme em meu aperto. Senti uma força irradiando de seu punho fechado e dei um aperto suave, impedindo de movê-lo. Nada mal, mas sei que você está se segurando, eu disse, nossos olhos se encontrando por um breve momento, antes de quebrar nosso impasse. A boca de Lachus se apertou em uma linha enquanto ele apertava a mandíbula antes que um sorriso selvagem e sinistro surgisse em seu rosto. Como quiser, ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Com isso, uma luz brilhante envolveu Lachus e sua figura mais uma vez se alongou em um raio irregular que disparou pelo ar, ricocheteando pela área enquanto se movia ao meu redor, até que ele finalmente parou no ar, bem acima de mim. Então, endireitando os ombros e alargando sua postura, ele abriu bem a boca, liberando uma explosão crepitante e destrutiva de relâmpagos concentrados mirados diretamente em mim. Rugido do dragão relâmpago. Enquanto seu ataque descia sobre mim com velocidade e poder aterrorizantes, eu sorri, antes de desaparecer de vista com um único passo, aparecendo atrás dele em um instante com minha mão esquerda levantada. O quê? Lachus murmurou em choque, provavelmente não esperando minha repentina demonstração de velocidade. Baku do #62. Yaporancan, nisso, uma luz azul brilhante surgiu da minha mão esquerda, disparando em direção a Lachus antes de rapidamente tomar a forma de uma vara, imediatamente se dividindo em 100 cópias enquanto viajava em sua direção, cobrindo-o com uma enxurrada de ataques que iluminaram a clareira. Os olhos de Lachus se ergueram surpresos, suas pupilas se arregalaram por um breve instante antes de estreitar o olhar atentamente, recuperando o foco enquanto desviava e se abaixava sob a tempestade de ataques, desviando de cada vara com um movimento bem sincronizado antes de pousar no chão. Nada mal. Eu não esperava que ele fosse desviar disso, pelo menos não completamente. Impressionante, elogiei. As sobrancelhas de Lachus se juntaram de raiva, olhando para mim enquanto ele cruzava os braços firmemente sobre o peito. Não ouse pensar que pode me menosprezar. Eu sei que você está se segurando. Ele rosnou entre dentes cerrados. Que estranho. Agora que penso nisso, não sinto nenhuma má intenção vindo dele. O mesmo que você, respondi dando de ombros. Quer dizer, eu estava me segurando, claro, mas ele também estava se segurando. Lachus mostrou os dentes e rugiu, e antes que eu pudesse dizer ou fazer qualquer outra coisa, seu corpo se transformou em um raio, avançando em minha direção com um nível de velocidade além de tudo que ele havia demonstrado até então, fechando a distância entre nós em um instante, desferindo um soco revestido de raio em meu estômago, impulsionando-o para o chão com um estalo ensurdecedor enquanto um raio puro riscava meu corpo. Punho de ferro do dragão relâmpago. Impressionado por aquela repentina demonstração de força, senti o impacto do chão reverberar pelo meu corpo enquanto colidia com um baque alto, formando uma cratera na terra, com a sujeira ao meu redor parecendo ganhar vida enquanto estalava e faiscava com os resíduos do relâmpago de Lachus. Aquilo doeu pra caramba. Mais do que eu esperava. Muito mais. Com isso, meus lábios se curvaram em um leve sorriso enquanto eu lentamente me levantava do chão, tirando a poeira das minhas roupas, vendo, ao fazer isso, as faíscas amarelas e irregulares do relâmpago que ainda permaneciam em meu corpo devido ao ataque. Ao me ver de pé, Lachus deu um passo à frente, seu rosto contorcido em um turbilhão de emoções. Seus punhos estavam cerrados e ele me encarou, exigindo demais de uma maneira que eu aceitasse seu desafio. Você vai me levar a sério agora? Ele berrou, sua voz ecoando no ar. Ele não estava mais se segurando. Eu poderia muito bem atender ao seu pedido antes que os espectadores intervenham. Segurei o punho da minha Zanpakuto firmemente na minha mão direita, lentamente puxando a lâmina da bainha. Julgue todas as coisas neste universo. Zan Ryuzuki. Com a liberação do meu Shikai, veio uma explosão ofuscante de poder que irrompeu do meu corpo, ondulando para fora como uma onda, abalando os alicerces de tudo ao meu redor. Estou pronto quando estiver, eu disse, dando um passo à frente, vendo a própria terra tremer sob meus pés, quebrando-se, desmoronando lentamente como argila endurecida, incapaz de suportar a força da minha pressão. Lachus ficou parado, seu olhar queimando no meu por um momento, seus nós dos dedos ficando brancos enquanto ele cerrava os punhos, seu corpo inteiro estalando com eletricidade. Bom,
Sem precisar de mais palavras, Lachus deu um passo à frente, reunindo um grande volume de relâmpagos em seu braço direito enquanto o ar ao redor dele estalava, antes de empurrar seu braço para frente em um movimento semelhante a um soco, fazendo com que um símbolo mágico aparecesse diante dele, dando forma a um punho enorme feito de relâmpagos que correu em minha direção com uma velocidade assustadora. Dando um passo à frente, levantei lentamente minha Zanpakuto, cortando seu raio em dois com um único golpe, chocando Lachus, antes de desaparecer de sua vista em um único passo, diminuindo a distância entre nós em um piscar de olhos, enquanto reaparecia na frente dele. Então, antes que ele pudesse reagir adequadamente, em um único movimento fluido, mudei minha pegada na Zanpakuto, antes de cravar o punho da lâmina em seu peito, criando uma onda de choque que reverberou pelo chão, formando rachaduras na terra ao nosso redor. Lachus cambaleou alguns passos para trás, sua respiração saindo em suspiros curtos e superficiais. Suas mãos flutuaram para tocar seu peito em descrença enquanto sua visão começou a dançar, mostrando sua luta para permanecer consciente. No entanto, essa luta dele não durou muito, e logo seus olhos rolaram para trás em sua cabeça e ele caiu para frente no chão com um baque, completamente inconsciente. Com a batalha terminada, abaixei minha espada e a deslizei de volta para sua bainha, selando meu shikai enquanto meus olhos se demoravam na forma imóvel de Lachus. Respirando fundo, me virei para encarar o velho Makarov, que estava parado nas sombras a alguns metros de distância, seus olhos encontrando os meus, sem piscar. Eu não o machuquei. Caso você esteja preocupado, eu disse, olhando para o velho enquanto ele dava um passo à frente, a luz refletindo em sua cabeça calva, revelando fendas profundas esculpidas em seu rosto curtido que mostravam sua exaustão. Makarov fechou os olhos por um momento, soltando um suspiro cansado. Sua boca se curvou em um sorriso fraco enquanto ele abria os olhos mais uma vez. Eu sei, ele disse, assentindo. Não posso agradecer o suficiente por ser um amigo para ele, apesar de tudo. Eu não estava fazendo nada de especial. Eu não tinha motivo para machucar Lachus, mesmo que ele estivesse bravo comigo. Não mencione isso, respondi, sorrindo para o velho. Makarov riu baixinho. Ele vai acordar logo, em alguns minutos ou mais, então eu agradeceria se você me deixasse falar com ele em particular, eu disse, olhando para Makarov. Já era hora de eu falar com Lachus sobre o que tinha acontecido. Makarov silenciosamente aceitou o pedido com um leve aceno de cabeça, antes de se virar lentamente e partir com passos firmes, sua capa branca ondulando atrás dele enquanto ele voltava para Magnolia Town. E terceira pessoa ponto de vista. Do ponto de vista de Adam, Lachus ficou imóvel no chão pelo que pareceu uma eternidade antes de finalmente suas pálpebras piscarem e ele gemer de dor. Descuidadamente, o matador de dragões tentou se sentar, mas ao fazê-lo uma dor aguda percorreu seu corpo, fazendo-o estremecer de dor, forçando-o a voltar ao chão. Olá, disse Adam, agachando-se ao lado dele. Como você está se sentindo? Precisamos de pôr-lhe Zika? Lachus olhou para ele, recusando-se a mostrar qualquer sinal de fraqueza, mesmo com dor. O que você quer? Eu só queria conversar, disse Adam, erguendo as mãos em um gesto de paz. Olha, eu sei que as coisas estão acaloradas entre nós, e que da última vez que nos vimos, eu não fui particularmente útil com sua situação, mas quero que você saiba que, apesar da minha falta de tato, cada palavra que eu disse naquele dia era verdade. As sobrancelhas de Lachus se franziram enquanto ele olhava para Adam sem dizer uma palavra. Adam suspirou pesadamente, seus olhos disparando ao redor enquanto ele passava a mão pelo cabelo e começava a falar novamente. Eu sei que a excomunhão do seu pai foi difícil para você, e eu sei que você me culpa por isso, mas não foi minha culpa. Eu não tive nada a ver com isso. Ele fez uma pausa, sua voz vacilante, e ele desviou o olhar antes de continuar. No entanto, antes que Adam pudesse continuar, The Dragon Slayer o silenciou com uma mão trêmula e erguida. Eu sei, disse Lachus, suas palavras cortando o ar tenso. Eu sei que não foi sua culpa. E honestamente ele mereceu. Ele era um fardo para a guilda, e seu comportamento colocava todos em perigo. A testa de Adam franziu e ele lentamente inclinou a cabeça para um lado, confuso. Então, por que você queria tanto lutar comigo? Os lábios de Lachus se contraíram. Um leve vinco se formou entre suas sobrancelhas enquanto ele suspirava, seu olhar caindo para o chão, expressando silenciosamente o quão incerto ele se sentia sobre toda a situação. Eu não sei, ele finalmente disse. Adam suspirou, oferecendo a Lachus um pequeno sorriso simpático. Talvez essa tenha sido sua maneira de encontrar algum encerramento. Lachus soltou um suspiro longo e lento, seus lábios se curvando levemente, quase como se estivessem à beira de um sorriso, antes de forçá-los a voltar a uma linha fina, como se não tivesse certeza se era a coisa certa a fazer. Eu acho. Ele murmurou.